Fala galera, boa noite. Mais um episódio do Resenha em Rio. Hoje a gente vai trazer aqui duas personalidades do mundo jurídico. Doutora Charline, doutor Igor Pessoa. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Rodrigo, toca. Vamos falar hoje de direito digital e direito trabalhistas, tá? Direito trabalhistas por quê? Porque é direito do empregado e direito do empregador, tá bom? Vamos lá. Vamos que vamos. Iguão, primeira pergunta. Pra tocar o barco, depois da dona Charline. Dona não, doutora, desculpa. Charline, gente. Charline. Ah, não, vou chamar de doutora. Ah, meu, então tá, Doutora, vai. É porque doutora traz mais... Charline. Fica mais Charline. bonito. Fica mais bonito, doutora. É, Tem uma doutora na minha frente, isso é moral. É. Doutor, tanto faz, mas... Igão, fala pra gente sobre o que trata o direito digital e a privacidade LGPD. Fala pra gente, mais ou menos, pra gente ter uma ideia do que funciona isso no mundo do direito. Na verdade, o direito digital, ele surgiu já tem algum tempo, basicamente depois, no final do segunda metade do século passado, a partir da tecnologia que passou a dominar o mundo, né? E é mais basicamente depois da virada do milênio que ele se impulsionou e começou ali realmente a ganhar ali, como é que eu posso dizer? Ganhar campo realmente. E a população começou aí a ganhar mais adesão, né? A partir dos smartphones. Então, você vê que o mundo hoje está todo digitalizado, muitas coisas já estão digitalizadas. O direito digital, ele surgiu, ele é mais recente. Ele tem menos de 10 anos aí, algo realmente muito recente. E ele surgiu pensando no movimento que, realmente, dos últimos 10 anos, como é que a população, a sociedade passou a evoluir, a transformar por conta não só da internet, principalmente, e mais recentemente por conta da inteligência artificial. Então é um mercado novo, é um campo novo, um ambiente novo, mas a sociedade está toda digitalizada, né? Você vê que, por exemplo, os golpes hoje estão todos virtuais, as empresas hoje já estão todas virtualizadas. Acabou a nota falsa, né? Acabou a Agora é tudo digital mesmo. Agora nós temos a pessoa falsa, porque Verdade. por conta aí dos deepfakes, né? Sim. Você tem aí, é possível monitorar, monitorar não, é possível modificar a sua voz, a sua imagem. Então, você tem agora um avatar que foi criado, Pra dar golpe. Pra dar dar o golpe, né? Verdade. E no campo do mercado, principalmente depois da pandemia, você vê que o mundo ganhou um campo na internet e o mercado passou também a se virtualizar, né? As empresas tiveram que se adaptar porque tudo parou, né? Então você tem aí uma nova área que passou a acontecer que, por exemplo, a doutora Charline que vai poder dizer melhor, mas as empresas tiveram que se adaptar completamente para entender esse mundo novo, mundo digital, e como que elas poderiam, a partir disso, principalmente por conta da pandemia, como que elas poderiam continuar exercendo as suas atividades sem ter o prejuízo ali do ambiente fechado, né? Que nós ficamos na pandemia. Mas essa questão desse direito digital aí, o que acontece? Nós estamos falando dos consumidores que sofrem com os golpes, correto? E o que acontece com as empresas? Como que elas se viram para poder passar segurança para o consumidor? Como que elas fazem, né? Quando realmente acontece o golpe, vamos dizer que aconteceu com o Gil, o que eles fazem para ajudar o Gil na questão de resolver o problema? As empresas, aí nós já estamos entrando no mercado de consumo. As empresas, elas são obrigadas a adotar algumas medidas de segurança. Quando ela se virtualiza, quando ela cria um site, quando ela cria uma plataforma que ela comercializa dentro dessa plataforma, ela tem que criar um ambiente de segurança para que o consumidor saiba que aquela compra, aquele ambiente que ele está ali comprando, que não é uma simulação, ele é uma outra versão da loja física. Da mesma forma que você, na loja física, você tem que trazer ali a segurança para o consumidor, a loja virtual também tem que ter essa segurança. Então, por exemplo, se você vai comprar
numa plataforma de Shein, Shopee, Casas Bahia, Lojas Americanas, alguma coisa dessas da vida, plataformas grandes, elas têm que adotar medidas de segurança para que quando você escolhe o produto, quando você coloca o produto no carrinho, quando você coloca os teus dados do teu cartão de crédito, para que todo aquele ambiente ali seja um ambiente seguro e que ninguém possa invadir a sua conta, que ninguém possa pegar os seus dados bancários. Então, tudo isso é uma preocupação que as empresas têm que ter. Mas a gente pode dizer que os funcionários estão envolvidos em uma situação dessa? Pode acontecer quando, por exemplo, se você tem um funcionário que ele tem um controle de uma determinada situação. Hoje em dia isso tá tudo. Quem toma conta de tudo isso é o setor de TI, né? As empresas grandes elas têm um setor de TI que faz essa parte aí de monitoramento. Mas você pode ter um funcionário que muitas vezes está ali controlando ou tem acesso a esse tipo de dados. E esse funcionário ele pode muitas vezes trazer essas informações que são pessoais ou informações que são sigilosas muitas vezes para o mercado, às vezes até o mercado negro. Vender esses dados, por exemplo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a doutora Charline. Em relação ao mundo digital, o trabalhista, ele incorporou isso? Existe alguma... Não sei como é que chama, se é normatização, se é lei, se é alguma forma de que tenha mudado o rumo do direito trabalhista por causa do direito digital? Sim, o direito do trabalho, não vou trazer uma forma tão histórica, tão doutrinária como o doutor Igor trouxe, mas o direito do trabalho, o link dele com o direito digital é o seguinte: a proteção de dados. Então, o funcionário, por exemplo, a empresa, ela tem que ter os treinamentos adequados para seus funcionários saberem lidar com tais situações. Porque senão isso vira o quê? Uma indenização. 2, quando vai fazer, por exemplo, receber os currículos dos funcionários, das pessoas, dos candidatos, tem que ter essa proteção também, que eu não posso ter o vazamento desses dados. Então, e aí com isso tem implementação, por exemplo, de compliance trabalhista, que é uma das ferramentas também, uma implementação importante e que envolve também a proteção de dados. Dentro da prática do dia a dia, empresas, por exemplo, que estão distribuídas, vamos supor, no Brasil inteiro, em cada estado, se eu preciso aplicar uma punição, se eu preciso ter um controle de ponto, isso tudo, por vezes, torna-se inviável ser presencial. Então, eu preciso ter o quê? Um regimento interno, por exemplo, que o funcionário tenha ciência que ele vai utilizar o X aplicativo e que ele vai ter que validar esse aplicativo e que vai ser colhido a assinatura dele, o conhecimento, o login, tudo isso. E tudo isso tem que estar no regulamento interno da empresa. Então, tudo isso tem que ser regrado. Por quê? Porque se vazar, o funcionário pode ir lá, entrar na justiça, receber indenização. Porque no beabá, no processo, cadê o documento? Cadê o documento com a ciência? Se eu não tiver, é complicado. Então, eu preciso sempre ter a comprovação. Agora, eu vou contar uma história aqui. Me perdoa te interromper. Vou contar uma história só pra gente... Para eu entender, na verdade, como isso teria uma solução. Não trabalhista, já estamos falando agora do direito digital geral. Há um tempo atrás, acho que eu te contei essa parada. Eu queria comprar uma geladeira daquela da Consul. Cervejeira, né? Aquela pequenininha. E aí, eu comecei a procurar, falei, pô, cara, eu vou botar uma cervejeira, vou comprar uma usada. Ali é que foi o gatilho pro 71. Falei, vou comprar uma usada. Aí comecei a pesquisar. Cara, custava uma nova 3.000, exemplo. Eu achei a 2.100 uma usada. Eu falei, tá razoável. Tá razoável. Né? Não é um golpe tão... Não é na 500 cara. reais. É isso aí. Aí eu falei, pô, beleza. O cara falou, ó, entrei no site. Aí, olha a maldade. Entrei no site. Procurei lá o site. O site era seguro. Cadeado Google, pá. Entrei no CNPJ. Só que o detalhe que eu não me atentei. CNPJ recente. Isso acontece direto. Tipo, um mês de CNPJ. Mas não me atentei a isso, vi só
CNPJ regular. Viu que tinha papapá, CNPJ. Beleza, empresa formal. Fui lá, ó, 2.100, mas no Pix sai a 1.800. Eu falei, porra, vou fazer no Pix, pô, vou aproveitar a chance. Fiz o Pix, meu amigo. Nunca recebeu a geladeira. Minha cerveja tão quente até hoje. Vou te contar. Cara, Mas qual é a solução? Mas por que não? Calma aí. Te cortar aqui, tá? Mas qual o problema do CNPJ ser novo? Não é problema do CNPJ ser novo. Porque pode existir. lógico. De fato, é porque acontece o seguinte: a partir do momento em que a sociedade também evoluiu, se transformou, o governo também ele passou a criar algumas facilidades no ambiente digital, né? Nós temos hoje o GovBR, que é um ambiente que o governo federal criou para facilitar e, logicamente, também existe cruzamento de dados, mas também esse cruzamento de dados ajuda também com que diversos órgãos tornem a legalização também mais rápida. Claro. Né? O tempo que você demorava, por exemplo, de pegar um papel, levar para um órgão, depois levar para o outro. Hoje o cruzamento de dados é mais fácil. Burocracia do A Brasil. burocracia acaba ficando mais fácil. Isso facilitou também para que os golpistas pudessem aproveitar essa mesma estrutura a favor deles. Hoje existem verdadeiras máquinas de golpe. Toda semana, se você abrir o noticiário da televisão ou do jornal, você vai ver que a Polícia Federal, a Polícia Civil prende do Brasil inteiro. Prende verdadeiras quadrilhas de 50, 100, 150, 200, 300 pessoas. É muita gente, tá? Então, o que acontece? Existe um comportamento que é muito padrão de quem quer aplicar o golpe. O golpista, ele abre uma empresa, porque tem essa facilidade, ele aproveita a estrutura que a máquina estatal permite, aplica o golpe por um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois ele fecha a empresa e vai trocar de CNPJ, vai trocar de pessoa, vai trocar de CPF, e assim ele vai fazendo. Como são grupos grandes de golpistas, então hoje eu abro um CNPJ no meu nome, um MEI, por exemplo, aí amanhã você abre o teu, amanhã o Gil abre o dele, amanhã ela abre o dela, e assim as empresas, eles vão criando empresas para dar fidedignidade, para dar segurança para quem ele está aplicando o golpe, que é o que o Gil fez. E aí, quando ele pede o dinheiro, ele aplicou para Gil, aplicou para 1, para 2, para 3, conseguiu ali um dinheiro, ele fecha o CNPJ. Isso não dura muito, geralmente 1, 2, no máximo 3 meses. Tá? E aí, o que acontece? Logicamente, isso atrapalha o mercado financeiro, porque o governo ele permite essas facilidades para pessoa de boa fé. Sim. Só que ele também precisa pensar que existe o de má fé. Existe a pessoa ali que está... então ele precisa criar também algumas dificuldades. O Pix, quando ele foi criado nesse ambiente de facilidade, para facilitar movimentações financeiras e reduzir o número de pessoas que andavam com dinheiro na rua, mas abrir um mercado para que tivesse mais movimentações e depois também para que ele também pudesse monitorar as movimentações também através do Banco Central e da Receita Federal. Mas a ideia o Pix, quando ele foi criado inicialmente, tem uns 5 anos, ele foi criado primeiro para movimentar dinheiro no mercado. Os golpes foram acontecendo e aí o governo foi percebendo que precisa criar mais restrições ou mais dificuldades em relação ao Pix, porque a quantidade de golpes com o Pix é muito grande. Só para você ter uma noção, no meu escritório hoje, eu tenho 27 modelos de golpe do Pix. 27 modelos. E todo dia, esses dias eu aprendi um que eu falei assim, eu ouvi um golpe e falei assim, pô, isso aqui não chegou no meu escritório. Mas eu já anotei lá, falei assim, no dia que chegar eu tenho que ficar alerta em relação a esse golpe. Porque... Mas aí eu te pergunto, esses golpes são todos diferentes. E como que você faz na lei para aplicar a lei? A lei do consumidor. A lei, em relação... Volta naquele beabá que a gente falou. A lei, em relação à aplicação da lei, você tem que analisar como é que é o contexto. Basicamente, se o golpe do Pix ele acontece através do Pix, em regra, quem permite a transação do Pix são os bancos ou as instituições financeiras. Hoje nós temos um grupo de bancos e instituições financeiras. Por exemplo, Nubank, C6, Inter, Comove, PicPay, PagSeguro, são todas instituições financeiras. Pelo amor de Deus.
Master já era, né? Graças a Deus. Banco Master. Banco Master já foi, mas ele era banco. Era. Mas existem as instituições financeiras. O sistema do Pix que foi criado pelo Banco Central, ele traz uma responsabilidade para as instituições financeiras e os bancos para que eles adotem medidas de segurança. Quando você percebe que o golpe do Pix aconteceu por conta da falha do sistema de segurança bancário, a ação é uma ação de consumidor para O banco. contra o banco, Entendi. em proteção do banco. Pode acontecer, por exemplo, eu tive alguns casos no meu escritório, por exemplo, do falso leilão. Então, existem alguns leilões verdadeiros que, de fato, eles fazem ali todo o trâmite necessário. E existem as pessoas que se aproveitam desses sites de leilão para criar o site falso. E muitas vezes o site ele é fidedigno ao original. Às vezes o golpista troca, por exemplo, uma letra, leilão, bota 2 L's. E aí tem a chavezinha, tá tudo direitinho, porque ele faz o sistema. É real. Porque É real. Porque a empresa tá ali. Dentro do É sistema. uma empresa. É uma empresa. Ele é uma empresa. Mas é. Dentro de um sistema da internet, ele existe, ele tem cadastro, tudo direitinho. Ele tem um IP, tem a máquina, tudo funcionando. Só que ele aplica golpes, depois ele derruba a página. E aí, para você correr atrás, é mais difícil. Mas, por exemplo, a empresa do leilão verdadeiro, ela também tem a obrigação de monitorar para saber se tem pessoas entrando criando plataformas falsas ou Facebook falso ou Instagram falso, páginas falsas nas redes sociais também, até porque ela tem que derrubar. Hoje está mais fácil porque hoje existe, até por conta da inteligência artificial, existem programas e empresas que fazem esse monitoramento. Então, Mas fica aí, judicialmente, tem que se provar que faz esse monitoramento. Porque se não Exatamente. provar, cai naquele beabá da indenização, porque ele é responsável. Entendi. Direto, entendeu? Então, assim, Pode tem alegar que que ele ter... não tá buscando, na verdade. Porque, assim, a empresa tem que provar. E É se da provar que mesmo tá buscando? raciocínio, ela consegue ele se exime. consegue É a mesma questão. Tem uma Mas empresa aí que o busca. consumidor fica com prejuízo. Por exemplo, vamos supor, o consumidor ele pode entrar tanto com uma ação contra o banco, nesse caso, por exemplo, ou, por exemplo, contra o leilão. Vamos supor a Lojas Americanas, que é um caso mais famoso. A Lojas Americanas, agora, nesse período agora de Black Friday, Lojas Americanas, as pessoas estão criando plataformas falsas de loja americana, de Shopee, de Shein, para vender. Que isso, cara. Cria exatamente a plataforma igualzinha à original. Eu vou fazer aqui, não compro mais nada na internet. Você eu não tem que compro. ficar alerta. Tem que ficar que alerta. loucura. Cara, esses dias... Tem que Eu ficar trabalhei Fala com não, isso. cara. Você quer ver uma coisa? O que é interessante? Quem faz divulgação, quando a empresa faz divulgação na internet, primeiro, quando ela cria uma plataforma, ela está, logicamente, no novo patamar, no sentido de no novo regramento jurídico. Porque quando ela está na empresa física, você tem só o espaço físico, você tem regramentos jurídicos em relação ao espaço físico, alvará, etc. Quando você está indo para a internet, para um campo da internet, você já entra no campo do Marco Civil da Internet, no campo da Lei Geral de Proteção de Dados, além do campo do consumidor, que você já tem na loja física. Então, existem legislações na internet que ela tem que respeitar. Então, esse novo campo que ela passa a usar, que muitas vezes é para facilitar, ampliar a venda, etc., também traz outras obrigações para a empresa, que ela tem que ter. Então, ela tem que, por exemplo, fiscalizar para saber realmente se está tudo acontecendo bem, se não tem falha dentro do sistema, se não está tendo venda, por exemplo, em dobro. Por exemplo, se o consumidor comprou no cartão, colocou um dado e teve um cartão clonado, por exemplo, e aí faz 2, 3 compras, a empresa ela pode criar, na verdade ela deve criar um campo de dificuldades para perceber se está tendo ali fraudes dentro da compra, porque senão ela pode responder inclusive por fraude dentro do sistema. Então, logicamente, o ambiente da internet ele é um ambiente novo e ele traz muitas possibilidades, mas ele também traz muitas responsabilidades em relação a quem está abrindo a empresa. Pessoal, isso é boa informação que ele está falando, que tem Black Friday vindo e tem compra de final de ano na internet.
Então são informações que precisam ser passadas para todo mundo. Então, ó, vamos prestar atenção, hein, porra. E anotem, porque vai ser bom, porra. É o corte de dezembro, se liga. Porra. Para perder dinheiro, hein? Eu acho que agora, nesse momento, eles têm que ter cuidado também com a inteligência artificial. Porque vem uma mulherzinha, um boneco certinho, igual uma pessoa, falando, você aceita? E eu quase caí esses dias. E eu perguntei, posso mostrar, eu perguntei, eu estou falando com uma inteligência artificial? Não, você está me ofendendo assim. Olha. Acredita? E eu acreditei. Aí eu falei, estou fazendo audiência e depois eu continuo. Desculpa, Siri. Eu posso mostrar. Quando foi à noite, me mandou um, não sei se é emoji, um emoji meio que dormindo. É estranho. Eu falei, agora eu vou botar minha filha pra dormir e tal, e beleza. Quando foi no outro dia, eu respondi alguma coisa. Desculpa, mas eu não tô conseguindo. Ah, desculpa, de fato sou uma inteligência artificial e aí eu estou te interrompendo, eu não consegui atingir todos os raciocínios. Cara, eu fui. Aí quando foi à noite, me mandou o emoji assim no automático. Quase que eu As caí. empresas hoje elas estão informatizando tudo e colocando até atendimentos, né, nesse campo da inteligência artificial, que muitas vezes até para facilitar a venda, facilitar o atendimento ao consumidor. Vou ao banheiro. Mas a Charlene vai poder dizer melhor em relação a como é que as empresas conseguem se proteger em relação a isso. Inclusive, é um campo muito novo. Então, a gente tem um caso recente aí da uberização, que está no TST. Que se o Uber é empregado, se não é, o que vai ser o Uber? Por enquanto está parado, que vai ter julgamento. Mas eles trouxeram um termo novo que é Desculpa. Desculpa te cortar, só para saber. Eles quem? Desculpa. Eles quem? A Uber Não, eles quem? O O tribunal. E aí um advogado na sustentação, quando ele foi falar, porque que quando tem um julgamento, né, cada advogado vai lá e fala o porquê defende a tese dele. E aí um advogado trouxe um termo novo para o direito do trabalho. Subordinação algorítmica. Assim, dentro do campo do direito do trabalho, porque o Uber é aquilo. Aí ele trouxe até o exemplo de... Isso acontece com o Uber, com o iFood. Isso, mas é algo que vai ser regulado, porque não tem ainda. Vai ser regulado. Só para tirar minha dúvida, tá? Mas será que seria só no Brasil? Ou como que é lá fora essa questão? Eu morei muitos anos nos Estados Unidos e a Uber funcionava lá e nunca teve esses problemas de algoritmo, essas coisas, lei trabalhista, essas coisas, né? Mas lá eles têm responsabilidade. Entendi. E aqui está sendo regulado, porque aqui não tem a lei ainda. Então, ele até trouxe na sustentação, no oral, o advogado, que como eles conseguem fiscalizar esse motorista, esse funcionário, né? Porque a relação existe, né? Aí basta saber se é de emprego ou de trabalho. Mas aí, gente, volta para aquela questão básica doutrinária que todo mundo aprendeu, do direito. Quando ele recusa, por exemplo, uma corrida, sei lá, vou levar o meu filho para fazer alguma coisa, recusei a corrida. No outro dia, quando ele aí fechei o aplicativo, eu nem sei como é que funciona o aplicativo, mas fechei o aplicativo. No outro dia, ele sofre uma retaliação que ele não pega corrida boa. Aí ele pega pequenas corridas. Tu quer uma corrida boa? Então, assim, a forma de retaliação que a empresa faz, e aí era esse questionamento sobre a subordinação algoritmo. Salvo engano, esse nome. Entendi. E aí, mas por enquanto ainda não decidiu. Eu acho que se entrar no modo trabalhista, eu acho que não seria bom nem para a empresa, nem para os motoristas, né? Pelo meu ponto de vista. Não sei se eu estou dando minha opinião. Que aí os motoristas, o entregador, porque eles levantaram a questão da comissão, porque quem determina o quanto eles recebem é a empresa. Não sou eu. Eu vou fazer uma corrida de R$100, eu recebo sei lá quanto. Mas aí entendeu? Mas isso também depende também do dia. Depende da quantidade de demanda. Mas também depende do motorista se ele vai querer fazer ou não. Aí é uma escolha dele. É uma escolha dele. Se ele está escolhendo para fazer a entrega, para fazer mas se ele fica também muito tempo parado também, com o aplicativo ligado, ele também é sancionado. Não, mas aí eu tô entendendo, mas é uma escolha que ele está fazendo, né? A Uber tá dizendo para você, você ficar assim, assado, vai sofrer. Não, é uma escolha dele fazer isso. Mas, Rodrigo, também
aí você tem o detrimento do cliente, pô. Pô, tô com uma necessidade de ir e o amigo recusa por bel prazer. Então, assim, você tem esse conflito de cliente... Mas aí a empresa, por exemplo, te joga o outro profissional. Entendi. Porque aí é mais da pessoa, do motorista, com a empresa. Entendi. O consumidor, na verdade, ele vai como é que ter. fica isso muito Entendi. claro? Ele vai ser sempre atendido, na verdade. Ele Por vai exemplo, ter. se você está numa área de shows ou de estádio e multidão, geralmente você tem muita demanda e aí nem sempre você tem tanta oferta assim como acontece com táxi, né? Sim. Acontecia com táxi. E você não tem tanta oferta de Uber ali, porque logicamente a quantidade é maior do que a... Então ali o preço geralmente aumenta. Quando você tem uma... Isso é a questão do algoritmo. É a tal da dinâmica. É a dinâmica do algoritmo. Então, existe aí alguém por trás que está nessa fiscalização. Você quer ver uma coisa interessante? O algoritmo hoje, ele coordena o nosso mundo. Isso é fato. Né? Os dados hoje é o que... Existe uma frase que é muito comum no direito digital, que é: os dados são o novo petróleo. Há 30 anos, você tinha... As maiores empresas eram quem? Petrolíferas. Eram empresas que faziam... Xerox. Né? Eram essas multinacionais, né? De máquina fotográfica, Kodak e tal. Hoje, as 20 maiores empresas, 18 ou 19 são da área de tecnologia. É absurdo. Apple, Microsoft, Google, Meta, etc, etc. Todas elas trabalham com dados. Né? O Uber, iFood, todas elas também trabalham com dados. O empregador, ele acaba se subordinando a esses dados para trabalhar, porque ele não tem muita escolha. O mundo se digitalizou tanto que ele passa a ficar refém até dos próprios dados do algoritmo. Então, quando você tem, e aí a Shailene pode falar melhor, quando você tem algoritmos comandando, empresas criando formas de trabalho e o empregado não tendo muita escolha, ele fica refém realmente é um refém social, mas também do trabalho, do ambiente de trabalho. E isso é uma grande preocupação, inclusive, da OMC. Ela tem hoje uma das grandes preocupações da OMC é como que ela consegue, de alguma forma, criar um ambiente no mundo que seja seguro, que todo mundo consiga participar de forma e fazer o dinheiro girar no mundo. Né? Por isso que funciona para todos os tamanhos de empresa. Por isso que todo mundo tem que se adequar. Por esse motivo. Porque eu posso ser uma empresa, por exemplo, né, no prático, que tem um funcionário externo. Aquele funcionário que não tem ponto. Não tem ponto, ele é motorista, ele é trabalhador externo, beleza. E aí ele tem um valor diferente, tudo. Aí ele vai para a justiça e pede horas extras, né? Pede horas extras. E aí o empregador dele fala, não, mas ele era trabalhador externo, ele recebia X e tal, ele não ficava essa disposição toda, 24 horas trabalhando, que aí através do consegue buscar ao seu favor, pede para o juiz oficiar a empresa, né? Para a empresa apresentar daquele período o relatório de onde estava, de onde não estava, e aí ele não tinha cartão de ponto e aí a gente consegue verificar se de fato aquilo que ele trouxe é real ou não. Mas isso não é muita informação, não, cara? Tipo, é uma missão grande que o advogado tem, Agora me fala uma coisa. É uma missão grande, que tem que pedir para oficiar, o juiz deferir. E a empresa entrega o relatório, e aí, numa perícia... E a empresa é obrigada a ter esses relatórios. E aí tem que ter uma perícia para verificar se de fato... Agora me fala uma coisa, sobre... O que eu vejo muito acontecer agora é sobre o tal do PJ e o... E-mail. O MEI. Não, MEI não. O funcionário. PJ e carteira assinada, né? Sim. CLT. O que a empresa tem de responsabilidade? Existe alguma restrição para que a empresa faça isso? Exemplo. A partir de agora, você não é mais CLT, eu preciso que você seja PJ para eu te contratar. Existe alguma coisa, alguma proibição ou alguma coisa que impeça isso de acontecer? A empresa ela tem que saber por que ela está fazendo e saber os riscos que ela corre. Ela não pode... O que hoje esse assunto também está lá no TST parado. Também vai ter uma decisão
porque muita gente faz o PJ, né? Pega uma pessoa e fala, você a partir de hoje é PJ, então você não assina ponto, você vai receber X, aí pega aquele valor todo que você pagaria e dá X, faz um contrato e ponto. Ou o funcionário de carteira assinada. Aí hoje a questão que está até no TST é para ver quem é que vai ser responsável em julgar isso, se é o Tribunal do Trabalho ou se é a Justiça Comum. Por quê? Porque o empregado ele tem requisito. O empregado, ele não pode fazer o que quer, então ele tem subordinação, ele recebe do fulano de tal, ele tem que ter aquele horário, ele recebe punição e o PJ não. Agora, pode sair fazendo isso de qualquer jeito? Sim. Não, não pode. Por quê? Porque facilmente ele vai lá na justiça e vai falar, não, eu era um empregado forjado. Não, é porque isso Só que quem vai julgar É, isso? isso aí. Hoje, então, aí está parado esse tema justamente para saber quem vai julgar isso. Se vai ser a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum. É o tema Entendi. 1382. Cara, eu acho de verdade que. Eu acho memória que, pra essa, isso. que eu acho que esse negócio de CLT, eu acho isso tão atrasado, cara, de verdade. Algumas leis até boa pro empregado, né? Mas eu acho tão atrasado, cara, de verdade, cara. Porra, é muita. Como que eu posso dizer? O grande questionamento é porque muita gente não sabe qual o direito que está sendo suprimido. E existem direitos básicos que estão lá na Constituição. E a pessoa não sabe o que é. Ela só sabe. Geralmente a pessoa sabe que tem o 13º. E isso não pode ser suprimido. Mas aí o PJ, ele não ganha 13º. Só que ele é um PJ disfarçado e ele quer o 13º dele. Sim. E cadê o meu 13º? Mas é onde entra a questão. Pois se ele é. aceitou, Só, tem que tá mas reclamando, o problema é que mas nós nem estamos. sempre A pessoa não uma- sabe. Às é uma vezes a questão de pessoa não orientação. sabe. É isso aí. Por isso que também depende do mas não tem nível como a de pessoa não conhecimento. saber se ele virou um CNPJ, um CLT. Irmão, Como que tem- você vê E um as CNPJ? pessoas às vezes vê só o agora, né? E aí depois, se ele sofre um acidente, como é que vai ficar? É. Quem vai ser responsabilizado? Como que ele vai ter uma garantia? E se ele morrer? E se ele tem um filho de 1 ano? Como que vai Mas ser? aí entra a merda da escolha. Então ele que escolheu pra ser Então, PJ. eu discordo no Tipo, sentido. Tá entendendo o que eu tô te falando? Não, mas Mesma coisa o motorista do Uber. Ele escolheu ser motorista de Uber. Então ele sabe todos os riscos que ele tá correndo, que ele não é CLT. Ele sabe quais regras da Uber. Ele sabe quais as regras da 99 entrega, do iFood, do Táxi Rio, do que for, do inferno que for. O cara sabe onde ele tá se metendo. Então, pra que depois ele acha que tem que virar CLT por qualquer eu motivo? Não, mas na que seja? verdade não Tá é meio- pra ele tá meio vir. nervoso. Pô, não, cara, eu tô... Tem alguma coisa escondida embaixo dessa mesa aqui. Na verdade, você tá entendendo o que eu tô mas na falando? verdade, por isso, Porra. não é que ele vai Só virar faltou um tacar o CLT. copo. Eu falei que ele era pra ser Uber, pô. Na verdade, ele não vai ser um CLT. Na verdade, terá uma lei para regulamentar esse A exercício. questão- a exercício, Isso, como que vai ser? Entendi. Porque que tem uma administração, uma organização de alguém, todo mundo sabe. Mas não existe, não tem essa lei. Porque o Uber tem quanto tempo? Quanto tempo? O Uber veio tem pra cá essa- em 2014, na época da Copa. 10 anos? Tem Eu ia falar 11 20. anos. Caraca. Não, eu ia falar um negócio aqui. Ia falar, não, vou falar. Ele morou muito tempo fora. Então ele tem uma ideia. eu tenho uma ideia, mas... Mas você tem uma ideia do profissional num país que funciona não ter as leis de garantias trabalhistas. Mas existe. Não, Mas não, tem regulamento. Sim, mas- não, então, existe um não regramento. é Isso aí. igual- Tem Aqui, não é regramento igual lá. aqui. Então, Existe mas um aqui está se regramento. fazendo regramento. É isso aí. O país funciona, beleza. Eu também sou contra, tá? Só pra deixar claro isso. De quê? De quê? CLT. Então, assim, eu sou contra. Não sou contra toda a lei Eu trabalhista. também. eu sou também. contra a forma que é, tá? Eu acho que a lei trabalhista, ela facilita muito quem não tem ambição, vamos pensar assim. Então, assim, ela tá muito amparada pra ser a mesma coisa a vida inteira. Por quê? Ela sabe que ela tem férias, que ela vai ter o 13º, que ela vai ter o INSS, que ela vai ter o fundo de garantia. Ok. Eu acho que se tivesse menos leis trabalhistas, lógico, num país que desse um suporte ou todo um respaldo de educação, saúde, segurança, transporte, tudo isso, fariam as pessoas mais ambiciosas. Esse é o meu pensamento, tá? Minha opinião. No sentido de, meu irmão, 1.000
não tá bom, eu quero 2. 2 não tá bom, eu quero 3. E buscar. Hoje você tem, pô, pra que eu vou trabalhar? Você vê hoje a quantidade de pessoas que vivem sob o Bolsa Família, por exemplo, pra não trabalhar, pô. Mas você quer ver uma coisa, isso Gil? Eu morei em Portugal. Sim, A Europa também tem sim. legislação trabalhista. Tem. E é basicamente muito parecido com a nossa legislação. Acho que a nossa inclusive foi copiada, não foi? O contrário? A trabalhista, Ah, não sei como é perdoa. que é. Fala, como é que funciona lá? Lá também existem essas garantias. Que, assim como no Brasil, tem as garantias. Só que no Brasil, essas garantias elas vieram para a Constituição, lá em 1988. Sim. Então, quando a gente sai do regime militar e entra num regime democrático, a ambição do Brasil é que ele pudesse amparar todos e que o trabalhador comum pudesse ter ali garantias mínimas, garantias sociais mínimas, para que ele pudesse, a partir dali, também crescer. O que acontece é uma questão cultural do Brasil. Aí, na Europa, é muito parecido, e lá a cultura é completamente diferente. Lá as pessoas não são tão acomodadas quanto aqui. Sim, sim. Então, eu acho que é uma questão mais cultural do que Eu legislativa. acredito. E tem os regramentos, por esse motivo que agora estão vindo esses regramentos. Que aí não tem na Constituição, por exemplo, não está na CLT, e agora estão vindo. Então, sobre a Uber, vai ter, sobre o iFood, vai ter regramento, sobre essa questão do PJ e do CLT. Porque imagina uma pessoa doméstica, PJ. Você acha, sinceramente, Não. que se ela falar assim, não, eu quero receber 5 mil reais, você acha que ela vai receber? Você vai ser PJ e você vai receber isso aqui. Você quer ou não quer? Ela vai ser PJ e receber o que recebe como CLT. Entendeu? Então, e não vai ter férias, É isso aí. 13º, os direitos sociais mínimos, ela não vai ter, porque você acha que ela vai negar? Não vai. Então, é trazer esse equilíbrio. Justamente que a Constituição também traz. É trazer esse equilíbrio para quem tem o desequilíbrio, não é isso? É tratar igual a todos. Pelo menos é isso que a Constituição fala. Né? Pelo menos é isso que está lá no artigo 5º. A questão, olha só, é onde entra... Agora, você quer ver uma Mas coisa? assim, o Arthur tá ficando sério. Você quer ver uma coisa interessante? Eu ia falar, é onde entra a escolha, pô. Ela escolhe ser CLT, mas não escolhe ser PJ. Mas quer ver uma Olha coisa? só, eu quero te contratar como PJ. Não quero. Ela não vai, ela vai fazer emprego. Então, mas aí eu te falo, eu gostaria de ser CLT. Aí vai falar, mas então você tchau. Mas aí tem outra, mas deveria ter outras oportunidades que ela poderia Mas a questão procurar. é falta de Você tá informação, entendendo? foi o que ela falou. Falta de Não, informação é uma bosta, cara. Porque a pessoa já vem, ignorante não tem esse conhecimento. Então ela não sabe nem o que é PJ, na verdade. Você vai O ter patrão vai tirar um PJ, MEI, ó, tira um MEI aqui, vou tirar pra você. Toma um MEI, agora você é PJ, tá? Tu não vai receber mais 2 mil não, tu vai receber 3.500. Pô, que maravilha, meu salário aumentou. Só que ela não sabe. Que ela o dia que perdeu ela- um monte de... Ela não vai Perdeu pagar. direito. Ela não vai pagar a previdência É isso aí, não vai pagar. Ela não pública, vai ter hora privada, extra. não vai... Ela não vai ter hora extra, ela vai trabalhar sei lá quantas horas, ela não vai ter tempo correto de um dia para o outro, entre a jornada, intervalo, não vai ter nada disso. E aí ela não vai saber de fato. E ela só vai aceitar por esse dinheiro inicial. Então, quem vai ter que... E aí essa dinâmica, quem julgará isso? A Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum? Creio, né, como advogada Justiça do trabalhista, Trabalho, né? que o competente é a Justiça do Trabalho, porque ela que sabe lá os direitos básicos e os requisitos. Mas não sabemos como ficará. Aí. Não, eu só penso porque uma intervenção que eu quero fazer é o seguinte. Na Europa, nós temos regulamentos em relação ao ambiente digital, muito mais rígidos. Nos Estados Unidos não temos. Até pela a forma que é criada a estrutura da União Europeia e a forma que é criada que os Estados Unidos foram criados. Uhum. Lá, cada estado tem a sua gerência de criar lei ou não. O Brasil, ele copia uma grande parte de leis dos Estados Unidos e uma grande parte de leis da Europa. O ambiente digital, o Brasil tem se pautado no ambiente, na legislação europeia. Até porque existe uma falta de legislação nos Estados Unidos. Por conta, justamente porque as maiores empresas estão nos Estados Unidos, as Big Techs. Uhum. Então, o país prefere deixar uma liberdade maior para que essas empresas possam trabalhar com a sua liberdade e fazer suas próprias leis e suas próprias regras, enquanto na Europa a ideia é o contrário. Como lá as pessoas são mais educadas
e elas não têm as big techs europeias, que possam criar ali uma interferência nos países, ela prefere se blindar. O Brasil fica no meio termo. Fica um pouco lá, um pouco cá. E aí nessa brincadeira, muitas vezes fica essa discussão. O que é isso? O que é aquilo? Por que vai aqui? Por que ali não pode? Por que a Uber no Brasil tem o iFood, qualquer uma outra, 99? Por que aqui é mais solto? Né? Enquanto que por exemplo, não sei como é que é nos Estados Unidos, mas acredito que lá tenha mais liberdade, até porque as pessoas têm mais informação e têm mais capacidade de escolher. Na Europa, Tem mais valorização. Tem mais? Valorização. Valorização. E tem mais, como que eu posso falar? Não tem só a Uber. Tem outras empresas mais avançadas. A competitividade é maior. É maior, entendeu? Aí eu te pergunto o seguinte, tá? Você já recebeu, a doutora, já receberam algum caso de algum motorista de Uber, de entregador, para querer processar a empresa nesse meio termo, nessa discussão aí? Já receberam algum caso desse? Tá entendendo o que eu tô perguntando? Eu não claro. recebi. Não, a minha atuação ela é focada mais na parte do desbloqueio de conta. Tá. Então é o motorista que infringiu algum termo de uso, alguma norma. Mas você recebe esse tipo de... Sim, eu trabalho com esse tipo de desbloqueio. E desbloqueio da conta, justamente porque existe a questão algoritmo. Entendi. Quem faz todo esse monitoramento é o Uber. O cara, então, ele realmente entra... Sim, procura o advogado para fazer esse desbloqueio? Sim, porque, por exemplo... mas isso foi através de uma pessoa que entrou na justiça e procurou um advogado e falou sobre a subordinação, sobretudo. Por isso que esse caso veio à tona. Mas por causa de uma pessoa ou diversas? Não, várias. Mas começou assim, através de um processo de uma pessoa. Por exemplo, se você quer ser motorista de Uber, e aí você tem ali as suas corridas semanais, que ela paga por semana. Uhum. Ela fecha o ciclo semanal. Se em algum momento ela acha, sei lá, que você foi tirar a sua foto, eu careca, com barba, entendi. fiz a barba, ela olhou, é outra pessoa. Entendi. Gil Barbudo, fez a barba, quer fazer um aniversário de casamento, fez a barba pra ficar bonito. Tu botou a peruca. Não vai. Eu botei uma peruca. Não vai conseguir. Já era. A Uber vai me bloquear. Vai bloquear. Aí entra no reconhecimento facial, fica naquele... Aí ela bloqueia e ela não te coloca de volta. Aí você faz o recurso interno dela. Ela nega. Se eu não consigo outra forma de emprego, qual é a minha opção? Ou tentar desbloquear, vem pra mim, ou tentar criar um vínculo trabalhista, porque ela tá ali há 5, 6, 7 anos, 12, 13, 14, 15 horas muitas vezes, porque às vezes o cara precisa cumprir uma meta ali para ele sobreviver. Uhum. E aí ele vai para a área trabalhista. Aí ele vai para a justiça para pedir o reconhecimento. Olha, esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. E aí pede para liberar, para o acesso, para reintegrar, para voltar para a plataforma. E aí existem vários pedidos. Entendi. E qual é o... Eles ganham? Volta pra plataforma? Aí tá no TST. Aí depende, em relação à plataforma, depende como que a Uber faz o bloqueio dele. Se, por exemplo, o motorista cria uma segunda conta, uma terceira conta, né? Aí, de fato, ele está infringindo as normas, não tem como a Uber recuperar. Mas se foi só uma questão de reconhecimento facial, esse é mais fácil. Se foi uma questão de, por exemplo, uma denúncia, acontece muito. Às vezes o passageiro faz uma denúncia qualquer em relação ao passageiro. Em relação ao motorista. Se o motorista tem câmera, ele consegue provar que aquilo não aconteceu, ele já criou a prova a favor dele. Claro. Ele consegue provar para a Uber que ele está correto e que a Uber está errada, e que o passageiro que fez a denúncia foi falsa. Uhum. Então ele consegue retornar. Então existem algumas características. Mas perceba, até o motorista de Uber está tendo que criar mecanismos para se defender. Para se defender. Mas se isso é a proteger, justiça comum que é responsável, né? A justiça comum. Pela justiça comum. Acredito que depois que se resolver, vai tudo para a justiça comum. Não sei se vai. Rapidinho. Só para saber. Calma aí, pô. Eu tô querendo trabalhar, pô. Calma aí, pô. Só para terminar meu... Raciocínio. Quanto tempo leva um processo desse? Não tem como mensurar.
Porque Porra, o cara fica bloqueado, correndo atrás Três de... Mas aí, 3 se meses, for 4 reconhecido, meses, 5 vai meses. ser restituído. Se É. ele for reconhecido... O que acontece? vai Muitas voltar vezes, a tudo. depender da situação, se for uma situação que a Uber reconhece que não houve violação de termos, por exemplo, não seja uma segunda conta ou algo assim do tipo, ela geralmente, quando você entra com uma ação, 1 mês, 2 meses, a Uber já tenta reativar a conta. Mas a Uber paga alguma coisa pro motorista nesse Não, tempo? aí não. Só reativar a Só conta. reativa a conta. Que é justamente para poder não gerar tantos danos para ele. Aí ela já reativa. Ela já reativa Eu vou falar... antes da determinação para não gerar muitos danos para ela. Claro. Porque ela pode ser condenada em danos morais, etc. Vocês, motoristas de Vai Uber... chover motorista de Uber. Ó, isso que eu tô falando. Vocês, motoristas de Uber, de entrega, de 99, o que for. iFood. Aqui, ó. Aí, ó. Igor Pessoa, meu amigo. É procurar ele lá que ele vai resolver o teu problema. Só não vai falar que tu tentou fazer uma porrada de conta que não vai adiantar de merda nenhuma. Mas tá aí, ó. O amigo aí, ó. Não, Vai, Gil. o que eu ia perguntar pra doutora Charlene é sobre demissão por postagem. Isso é com você? Você trata disso? Sim, eu Demissão oriento por as postagem. empresas para que não façam isso. Por exemplo, o funcionário Né? postou, tá na praia, oriento. curtindo, a menina fez um topless, ou o cara, sei lá, tava bêbado. Funcionário acontece muito, às vezes, acontece muito. Funcionário empresa deu realmente fala assim, atestado você fez isso. médico. Ah, Estou testado. passando mal, 5 dias, muito mal. É. Não vou Testado, trabalhar né? que eu tô muito Explica aí, mal. abrange Aí você pega abrange lá- essa situação. Abranja mesmo que eu vou vir com tudo agora. Vamos abranjar esse assunto, que agora eu vou vir pesado, tá? 5 dias, estou passando mal. Aí a empresa já sabe, vai lá buscar nas redes sociais onde tá, e ele tá tá na praia. na festa, na praia, o dia todo. Aí Tá o no funcionário fala, Peru mas pra ver aí- o jogo do Flamengo. mas aí eu sou obrigado a ficar em casa de molho sem fazer nada, porque é esse questionamento. Não. Sim. Ué, mas aí eu Ah. tô com atestado, eu sou obrigado a ficar em casa. Mas assim, você não tá incapacitado de trabalhar, e aí no horário de trabalho você tá. Porque- E se não for no horário de trabalho? Mas você tá doente. Entendi. Você tá doente. Ah. Não que eu fique lá, muita gente às vezes tá não com o membro quebrado, nada disso, mas assim, tá, sei lá, com um problema de visão, tá com Conjuntivite, dor de por exemplo. cabeça, sei lá o que tá. E aí tá em festa, tá em rave, em pagode, samba, jogo. Pô, tá curtindo. E aí a empresa realmente pega o print, E ela tem direito Abre- a isso? obviamente que tem que fazer, abre uma auditoria na empresa, uma fiscalização, uma sindicância, pega lá os dados certinho, porque a empresa vai fazer o quê? Ela não vai demitir ele na justiça, né? Ela vai fazer a demissão. Ela pode fazer uma demissão, porque o normal é o contrato de trabalho dar continuidade. Ninguém começa a trabalhar para parar. Sim. Então, o normal é dar continuidade. Numa situação dessa, eu tô com uma situação falsa que não existe, eu tô ludibriando, e aí eu posso aplicar uma justa causa, por exemplo. Mas eu tenho que ter uma sindicância e tenho que ter provas. Porque ele vai entrar na justiça para reverter a justa causa. E aí que eu venho com as provas, e aí por isso que vem o judiciário para poder analisar a situação e verificar. Mas existe o artigo na CLT que traz todas as possibilidades de justa causa. E essa, assim, não me parece lógica essa situação. Entendi. Agora eu quero tirar a dúvida dos domingos, doutora. Dos domingos. Vamos explicar pro pessoal dos domingos, tá? Porque o que eu tô falando, muitas perguntas chegam referente aos domingos, né? Se existe o domingo que a pessoa trabalha durante a semana toda e folga no domingo. Se ele folgar ou ela folgar durante a semana, é obrigatório a empresa tirar o seu domingo do mês? Eles podem fazer isso? Não, Não podem, né? não pode. Putz. Aí, ó, pessoal. Tá? Pode. Não pode. Quer ver uma coisa interessante? Eu tô vendo muito veneno escorrendo Você- por algum você- lugar. Você abordou aí. Imagina a questão do... Você falou em questão de rede social. A doutora Charlene vai poder dizer melhor isso, porque já é o campo dela. E eu faço até essa pergunta para ti também. Funcionário trabalha numa empresa, vamos supor, uma cervejaria. Uma Ambev da vida.
Então, todo dia ele posta na rede social que tá lá na empresa, logotipo trabalhando. da empresa. Aí já só um parênteses, ele já tem que ter autorização da imagem dele para essa empresa, né? Ele já tem que ter autorização. Essa empresa já tem que ter um termo que ele autoriza que utilize a imagem dele. Se não tem, Não pode. não pode. Ele não pode pode. tirar foto. Aí ele pode... Não, ele pode... tem que pedir indenização. A empresa ela tem que ter um termo que autoriza o uso, ele autoriza o uso da imagem dele. Mas eu acho que ele tá falando dele mesmo tirando Dele a própria mesmo, foto. tirando A Selfie. pessoa mesmo tirando a foto. Selfie. Eu sou funcionário da Ambev, por exemplo, eu tiro a minha foto, Toda hora tirando um foto. selfie que eu tô indo trabalhar, um selfie que eu tô tudo tá, no tudo bem. almoço, Tá. tô ali tirando minha selfie. Aí, vamos supor que eu saio à noite numa balada, bato com o meu carro, e aí encontro um monte de cervejas da Ambev no meu carro. Eu tô queimando a imagem da empresa, teoricamente, que eu trabalho. Sim. Cabe demissão por isso? Sim. Por justa causa, no caso. Entendo que sim, que cabe demissão por Mas justa mesmo que ele causa. esteja trabalhando? Mesmo que eles não Mas estejam lá no nessa trabalho? situação, todo mundo sabe, a empresa sabe que ele posta, que ele faz isso, e aí ele vai e causa um acidente ou atropela alguém, é tipo isso. É. Entendo Mas ele tem que sim. estar embriagado, vamos dizer. Sim, é Sim. o PJ, esquece. PJ tá Empregado. empregado CLT. Empregado O CLT. PJ é. Não, mas o ele PJ embriagado, você tá falando. Ele bêbado, dirigindo bêbado, bum! Isso Atropelou, aí. jogou o maluco de Vamos bicicleta supor, é um pro alto. caso que ele mate alguém, sai na mídia, alguma coisa assim Ah, do tipo. tá. O e- PJ. Ele é uniformizado. Uniformizado. Não, Ou- tem lá tem o uniforme, produto. uniforme. Não, os ele tá produtos, falando que tem produtos o da produto empresa da que ele empresa trabalha, da dele. cervejaria que ele trabalha, sei lá, Porque- trabalha na Itaipava. Tá cheio de Itaipava no carro dele, E sofreu um acidente. sofreu um acidente. Aconteceu essa semana, uma empresa que, né, que faz parte do escritório da nossa parceria, e uma rede social local, um Instagram Aham. local de piada, algo assim, viu 2 funcionários parecido com 2 pessoas famosas. E aí eles filmaram, esse Instagram filmou essas pessoas, mas com o uniforme da empresa. E aí, nossa, você parece com fulano de tal, e aí os funcionários rindo, e tá tudo bem, e ninguém autorizando nada, tá bom. Claro. O responsável da empresa me mandou o vídeo. Charline, o que eu faço com esse vídeo? Bom, você deve pedir para a empresa, manda o texto, preparamos o texto, pede para a empresa excluir o vídeo, que você não autoriza a imagem da empresa, que é diferente se ele tá com a camisa dele normal e fez o vídeo. Exclui o vídeo, porque eu não autorizo, porque amanhã ou depois o funcionário entra com a ação falando que sofreu dano moral porque usou a imagem dele e brincou de uma forma que ele não gostou, e aí pede indenização para quem? Para a página ou para a empresa? É por isso que é importante E as a empresas empresa terem foi, termos. mostrou o termo. Não, eu não tenho nada com isso. Inclusive, eu pedi até para tirar. Entendi. E se ele fizer esse mesmo movimento e botar aquela tarja em cima? Não, aí não sei Aí quem não- é. Eu não sei Entendeu? quem é. Que é sobre a empresa, Sim. sobre a imagem da empresa. É tipo esse caso que ele está Por isso que é trazendo. importante que as empresas criem termos internos, políticas internas, e Sim. coloquem todas essas questões. Não só trabalhistas, como também digitais, né? E aí- Sim. Se é um PJ, o PJ ele tem um contrato. E o contrato tem uma cláusula contratual dizendo que não pode fazer isso com a imagem da empresa, você não pode isso, se não tem uma indenização de X, tem que ter uma cláusula especificando. Entendi. Por isso que os contratos, por isso que eu volto naquela primeira, o beabá sempre, ele nunca vai sair, porque na justiça a gente precisa dessas provas. Agora, Quer ver uma coisa? Vai. Colaborador. Ela já tá rindo, já. Já tem... Fala. Colaborador. Hum. A empresa tem um colaborador, um outro PJ. Esse outro PJ pratica alguma situação na internet que prejudica a empresa que ele está colaborando. Peraí. Aí é uma Você relação. trouxe 2 termos, são colaborador são ou dois PJ. São duas duas empresas. Duas empresas, um Só que PJ e um uma presta empresa. serviço, Ah, Um pra- prestador de serviço. E aí o prestador de serviço, a empresa menor, né, colaborador, ele em algum momento ele causa uma situação na internet que prejudique a empresa maior que quem ele está prestando serviço. Como é que fica essa questão? Questão na- indenizatória, né? E aí a empresa maior, ela tem um contrato entre a outra empresa. E nesse contrato existe uma cláusula, ou deve existir, especificando em caso de situação vexatória,
situação que causa, o seu funcionário não pode. Geralmente, as empresas maiores, elas pedem até um rol de documentos para as menores, justamente essas declarações, esses certificados, treinamento. Para quê? Para ela se eximir, saber que tá todo mundo sabendo que não pode fazer. Porque senão ela vai vir com a indenização dela. Então é importante que as empresas tenham, entre esses contratos particulares, terem essas cláusulas. E esse trabalho novo aí, que é o tal do home office? Como é que tá? Também é regulado na CLT. O home office já é é regulado. Na CLT. Já é regulado. E como é Já que tem lei. Sobre monitoramento da pessoa? Já tem, Já é tudo lei específica? Tem, já tem. Mas é recente. Deve ser? Não, em 2017 já veio. 2017 já teve, mas a pandemia, ela trouxe com muita clareza, porque a pandemia teve lei. A pandemia é um caso específico, nunca tinha acontecido e ela teve lei. Teve medida provisória, teve tudo na época, e ela trouxe os casos específicos que as pessoas trabalharam em home office, e aí trouxeram muitas dúvidas. E aí. O material que a pessoa utiliza em casa. A empresa deve fornecer o notebook, o celular. E aí internet, internet, então o ponto para entrar, digital. Então isso tudo a empresa, mas aí vem com os dados também que são coletados. E aí tem que ter lá a proteção do funcionário e da empresa. Doutora, eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual? Qual? O funcionário que ele trabalha 12 por 36, correto? Sim. Se ele passar dessas 12 horas, como que funciona? Isso não. 12... Como que funciona? Do 12 por 36. Ele passa dessas 12 horas trabalhadas. Ele fica mais tempo para retornar para o trabalho ou entra como hora extra? Tô sentindo que tem uma questão pessoal aí. Não. São só dúvidas. Mas a pergunta é relevante. São só dúvidas e perguntas que estão sendo enviadas na verdade, pelo nosso... É o amigo do primo dele que tá perguntando, entendeu? Entendi. Jornada 12 por 36 está regulado também na CLT. Passou das 12 horas, entra como hora extra, banco de horas, ou ele pode chegar a atrasar mais atrasado? Como que funciona o funcionário ele não pode ele mesmo fazer a compensação dele. Ah, eu trabalhei mais, eu já tô aqui, eu vou fazer minha compensação, eu vou chegar na hora que eu quiser. Não. O 12 por 36, ele já tem regulação própria, ele já está lá, veio em 2017, esse regramento. Há a possibilidade de verificar a convenção coletiva da categoria. Por exemplo, bombeiro civil, ele tem lei própria, tem lei. Mas outros têm lá uma cláusula na CLT que se tiver que usar a jornada 12 por 36, é possível. E aí vai verificar na convenção coletiva. Se a convenção coletiva ela fala, você pode utilizar o banco de horas? Você pode utilizar o banco de horas. A convenção coletiva vai falar, não, você não vai utilizar, você pode fazer a compensação de horas, aí você vai fazer a compensação na outra semana. Entendi. Se não fizer nada, se não tiver regramento, se não puder fazer, vai entrar tudo como hora extra. Então, vai cancelar a jornada 12 por 36 e vai contar como a jornada de 44 horas semanais. E aí, que geralmente 12 por 36 trabalha uma semana um pouco menos e a outra semana trabalha mais. Entendi. Teu primo tá... Não, tem... Tá instruído agora? Eu tô cheio de perguntas, vai demais. Eu estou só dando tempo. Não, eu ia pedir ao Igor, ao doutor Igor, para falar sobre algum golpe comum que tá acontecendo na internet... Alguma coisa que sobressai assim no... O nosso, do advogado. O nosso, do advogado. Falso advogado. É o pior coisa que tem pra gente. É a pior coisa que tem, porque direto. Na última semana, no dia do feriado, eu recebi 15 clientes mandando mensagem. Que isso? 15 clientes mandando mensagem no mesmo dia. Mas clientes seus... Meus clientes. Como é que funciona? E aí fica até o alerta para todo mundo que tem alguma ação na justiça. Presta atenção, pessoal. Fala com ele aqui. Presta atenção. Vai. Se você tem alguma ação na justiça, não precisa ser recente. Pode ser alguma ação antiga. O modo operandi, o modo que o golpista utiliza é sempre o mesmo. Como é que funciona? Ele entra num processo, porque o processo é público. Em regra, os processos são públicos, a não ser aqueles casos de segredo de justiça. Família ou alguma coisa mais específica. Criança, adolescente, esses são em segredo de justiça. Mas processos públicos, o golpista, qualquer pessoa pode ter acesso, os golpistas também.
Então eles entram nos tribunais, conseguem baixar o processo inteiro em PDF, eles leem o processo e eles entram em contato com a pessoa que entrou com a ação, geralmente é o autor, e informa que aí vira o seu cliente. Ele sabe que a pessoa é seu cliente porque tem lá o autor e tem lá o nome do advogado. Então ele entra em contato com o cliente, geralmente ele fala a história geralmente é dessa forma, que a pessoa ganhou a ação, que a pessoa, para ela ganhar a ação, para ela liberar um dinheiro, ela precisa pagar um valor para o processo, tem que recolher um boleto, umas custas, que a gente chama de custas judiciais, que é o valor que tem que depositar no processo, ou que o advogado precisa fazer alguma situação no processo que precisa daquele valor. E aí ele pede um Pix, um pagamento, ou um boleto que vem com o código de barra falso. E aí você acaba fazendo o pagamento pro golpista. Eu vi isso aí. Não, tá muito isso. Aí. Eu acho que Eles pegam a foto do advogado, pega a foto. Quando acontece comigo, toda hora acontece, deu uma parada agora, eu fico com medo eu paro até de fazer stories, que eu fico com medo de eles entrarem na minha rede social, pegar a minha voz. Já tá acontecendo. Porque já tá. Eles pegam a voz é o deepfake. e botam, oi, fulano de tal, aqui é a Charline e tal. Aí a pessoa. Sabe uma coisa boa? Caiu, Sabe uma coisa meu boa? cunhado caiu. Eu tenho feito Pagou muito 10 isso. mil reais. Todos os meus clientes. Isso. Meu cunhado. Quanto? 10 mil reais. É. Aí meu marido falou, ué, você não sabe. Ah, não, vi a foto dela, achei que fosse e paguei. Vou te contar uma história. Loucura. Aconteceu comigo esses dias, pô. Recebi um WhatsApp da alguma empresa de seguradora, que eu não lembro qual é o nome agora, sobre um sinistro de um carro meu. Eu falei, pô, eu só me alertei porque o meu carro não tá no meu nome. Se não, eu cairia. Minimamente eu entraria em algum link pra ver sobre esse sinistro. E cuidado com esses links. Mas na correria, Exatamente. você não para pra Então ver. eu tava no trabalho, recebi lá, Eu não entro. Gil, não sei o quê. Na verdade, a seguradora tava me fazendo um alerta pra que eu entrasse nesse link pra entender a judicialização desse sinistro, que estaria me prejudicando. Aí eu quase entrei, cara. Aí eu Gil, falei assim, porra, peraí, esses caras... o carro não tá no meu nome. Como é que... E a conta de telefone tá no meu nome. Como é que ele tá entrando na minha conta, falando comigo que eu tive um sinistro no carro? E além disso, eu não tive sinistro nenhum no carro. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu não vou entrar não. Mas qual carro que era? A BMW 328, Uma Ferrari. Não era aquele branco, não? 2019. Não era o branco, não, né? Não, o branco não. É guardado. Tá difícil hoje você confiar. O que cara, eu tenho Tá feito? difícil. Todos os Minha meus mãe clientes são pagou- treinados. Minha mãe pagou R$2.000 no plano de saúde, Pô. com boleto bancário. Aí. Todos os meus não era clientes são dela. treinados. Ai, cara. E todos os meus contratos têm uma senha. Então, e eu treino todos os meus clientes. Qualquer situação financeira pede essa senha. Tem uma palavrinha, Legal. por exemplo, Ah, pode isso ser é legal, narigudo. Qual é a careca, senha? Qual é a senha? narigudo. É isso que Então, Não, tu mas é isso é que bom, agora cara. os tribunais, eles adequaram o sistema, todos os tribunais de acesso e colocaram aquele método de 2 verificações, né? E aí tem uma senha do próprio tribunal, porque esses golpistas entram no sistema, colhem os dados, sei lá como. Mas a gente também pode entrar num sistema, ou você consegue entrar naquele Jus Brasil, Justiça E Brasil. pega e bota o nome e pega tudo. pode É isso aí, é. Exatamente. Ó, corta isso aí, pô, já tô dando os golpistas Mas aí. aí, não. de fato, é o que Mas não, acontece. é De fato, é o que acontece. Mas Agora eu tô o entendendo tribunal agora, ele tem, né? Tanto que foi, não tem um mês que eles fizeram essa atualização. Essa Não verificação tem de um 2 mês. faturas é interessante que todo mundo tenha. Pô, isso é muito legal, cara. Todo mundo tenha. Rede social, É. e-mail. Isso é importante até para as empresas fazerem isso. Não sei se algumas já fazem, acredito que sim. Mas quem tem Hotmail, Gmail, né, MSN, você consegue criar a verificação de 2 fatores e pedir a senha ou por SMS ou por um aplicativo, que é o gerenciador de senhas. De senha, isso é verdade. Que é o que tem acontecido com os tribunais, certo? Os tribunais. Os tribunais têm agora. feito- têm Começou feito tudo agora, isso. tem um mês, Tem mais ou pedido menos. essas senhas. Eles Eu tá- vou fazer uma... Acessou, tem que pegar. Eu tenho muito medo, cara. Sabe o que aconteceu comigo? Ah, Vou te eu interromper, também. porque é uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo.
pô, tudo acontece contigo. É muita coisa, cara. É muito maneiro, cara. Essa vocês vão ir. Porra, tudo acontece contigo, É cara. porque você não vem atrás da câmera, mas a direção aqui, maquiadora, contra-regra, diretor, tá todo mundo aqui. Eu não Meu irmão, acontece com ele. Olha o que aconteceu. Eu recebi... Ai, caralho. Eu recebi um e-mail. Acho que foi e-mail. Não, foi e-mail. Entrei lá, não sei o que, alerta, bababá, não sei o que, importante. Alguma coisa, não sei o que era a chamada, não. Entrei. Porra, Meu nem irmão, trava, se for alerta de alguma irmão, coisa, deixa pra lá. Escuta essa. Já deleto. Escuta essa. Nós entramos na sua conta, papapá, não sei o que, sabemos tudo sobre a sua vida. Estamos contando. Desculpa. Estamos com todos os vídeos que você acessa no xvideos.com. Ai, meu Deus. Aí me deu só um nervosismo Um rápido. friozinho assim. na barriga. Aí eu falei, porra, cara, eu sou um cara de família, eu sou um cara que sou um cara correto, honesto, direito, de família. Amor, não existe isso. Bloqueei na hora. Fiquei com um pouquinho de medo, vou ser realista. Fiquei com um pouquinho de medo. Mas eu falei, cara, se o cara cai numa dessa, o cara tendo algum desvio na personalidade dele, meu irmão, vai fazer o que o cara quiser, pô. Posso piorar essa situação? Vai, pior. Cuidado com o que tu Vai vai acontecer falar. com ele, vai acontecer com ele. Pode piorar. Cuidado com o que tu vai falar. Imagine isso aí acontecer dentro de uma empresa. Ah, que Um loucura. funcionário clicar num link desse e permitir que o golpista entre no sistema da empresa. Ih, acontece, né? Direto. Que merda, cara. Não existe, tá difícil a gente conseguir alcançar o nível do golpe, né? Conforme vai acontecendo, vai se blindando. É isso que vem acontecendo. O regramento tá existindo e conforme vem acontecendo, daqui a pouco o novo vai se blindando. Então, a partir de agora... Isso é Porque igual uma roda você... gigante, cara. Isso É aí, igual uma assim, roda gigante. se o funcionário se provar culpado por esse acesso de um golpe, ele pode ser acionado de alguma forma pela empresa? Nossa. Existe essa possibilidade? Porque o que eu entendi uma vez foi o Não, seguinte: não existe a possibilidade de um malware, que chama, né? Entrar no sistema de qualquer que seja o computador sem que alguém abra uma porta. Sem autorização. Sim. Alguém precisa dar o... Aí Apertar o botão. voltamos à Porra, questão mas- que a empresa ela tem o dever de cuidado Ah. e proteção do ambiente de trabalho. Que é o treinamento. que é E tudo ela isso. tem que cuidar dele. Então, assim, ele tem que receber o treinamento, ele tem que ser informado que ele não pode fazer isso, isso Não. e isso, e ele tá ciente. Agora, na realidade, o que que acontece? Ele vai ser dispensado, se ele tiver todas as ciências, por justa causa, porque ele causou uma lesão ao patrimônio da empresa, né? E tá lá elencado no artigo 482, eu acho. E... Aquela quatro- 482, eu acho, tenho quase certeza. 482 ou 483. E se for uma pessoa que não tem fins financeiros para indenizar a empresa, ela que vai ser prejudicada. Se a empresa quiser depois entrar com uma ação em face dela para pedir indenização Por isso e que é tal, entendeu? importante fazer o treinamento. Mas os treinamentos são é. importantes porque imagina só se você tiver empresa ainda que dispensar essa pessoa que causou uma lesão ao seu patrimônio, à sua imagem, e você tiver que fazer a dispensa normal porque você não tem documento nenhum. Mas- E aí você vai ser condenado em um dano moral enorme, né? Se você mandar ele embora por justa causa e você não provar que ele estava Na sabendo verdade, que ele não o podia fazer. treinamento Né? é único exclusivamente para proteger a empresa. Exatamente. Pra quem mexe com os e-mails. Teoricamente, porque na Não, prática... de Não, forma só geral, e-mail. não, é De forma e-mail, geral. é comportamento, treinamento de assédio moral, assédio sexual, que vem acontecendo muito. Eu vou te fazer uma pergunta. Opa. Lá vem. Lá vem. Olha só, doutora. Pra mim e pro Igor. Não, primeiro pra você, Ah, tá, depois vou pra depois. ele. Primeiro essa é pra você. Ah. Então são duas perguntas. Vai ser. Eu vou Calma, chegar a você. calma, vou calma. chegar. que- Tá, vai. Desvio de função. Desvio de função. Como que funciona essa questão? Me explica, por favor. Desvio, olha só. Está na O- moda. vamos dizer que. Quer dar Deu situação? exemplo. Dê um exemplo, dê um exemplo. Situação hipotética, vai. Situação hipotética. Joãozinho, Aconteceu com o situa- primo do amigo. É, Vai aconteceu usar com o- um amigo aí que ele era de um setor, só que tinha nada a ver com o setor dele, ele trabalhava. Exemplo, né? Tudo é no exemplo. Porra, cara. Ele ia Situação pra hipotética. ele ia pra manutenção.
fazia serviço de manutenção. Mas ele era o quê? Ele era o quê? Vamos botar, né? Vamos Ele era dizer- porteiro. Não, vamos falar que... Motorista. Não, vamos dizer que ele era comprador. Olha só, comprador. E ele fazia função de Comprador. manutenção. E era CLT, não era PJ. Não era PJ. E ele fazia serviço de manutenção Então. nessa empresa. Não apenas de manutenção, de atendimento ao público. Eu vou chegar até você. De atendimento ao público, isso. São perguntas que nossos Telespectadores. telespectadores estão enviando pra gente Parceiros, aqui. parceiro. Tá? Onde que se classifica isso? Olha, esse ano, não sei se foi esse ano ou ano passado, tá uma enxurrada de ação pedindo acúmulo de função na justiça. Tá? Tá uma enxurrada de ações pedindo cara. acúmulo de função. Às vezes É a hora Na que teu primo tem que justiça. aproveitar. Entendi. Sendo que a justiça entende que quando a pessoa é contratada, se estiver dentro da capacidade dela de realização, porque quando você é contratado, você está sob as ordens do seu empregador. Cara do... Você está sob as ordens do seu empregador. Então, se estiver dentro da sua capacidade técnica, artigo, salvo engano, 462. Tá? Depois pode Essa conferir. mulher é um... Da CLT, só da CLT. Século eu não sei, não. Século tal, século eu tô por fora. Tá ok, não é acúmulo. Tá. Agora, se a empresa, ela tem lá, o que muitas empresas grandes têm, tá? Plano de cargos e carreiras. E aí, o plano de cargos e carreiras, ele vem discriminando cada função, o que é. E aí, eu pego o Joãozinho, que é isso... E aí tem o Pedrinho, que é aquilo, mas o Joãozinho faz também a do Pedrinho. E aí é uma outra história. E aí eu tenho um desvio. Mas eu tenho um plano de cargos e carreiras, e aí tem todo discriminado as funções, aí tem o nível, tem tudo isso. Mas, assim, dentro do modo geral, a justiça vem entendendo, inclusive tem até precedente, e essa questão de precedente, eles trouxeram também de outros países, os precedentes. Né? E, inclusive, esse ano Mas também. mesmo Em que que século? seja... Em que século que chegou? Eu não sei o século, não. mesmo O século eu tô por fora. Mesmo O que, seja século... setores, mesmo que foram em setores diferentes. Estiver dentro da capacidade técnica, né, da pessoa, eu não vou pedir uma pessoa, por exemplo, para fazer a parte jurídica. Vai lá e vai fazer a parte jurídica, seria uma dessa porque função. tá fora da Foi um exemplo que eu dei, né? capacidade técnica Foi um dele. exemplo que eu dei, né? Se enquadra setor de no seu compras, primo? Setor de compras para manutenção. Se enquadra no seu Fica primo? uma situação meio completamente Esse diferente. teu primo E tá mais uma E pergunta. aí a prova, né? Porque Vamos trazer o primo aqui. Traz teu primo, traz teu primo. primo. a prova é do seu primo. Ele que tem que provar. Ele que tem que provar, porque E o obviamente... WhatsApp, hoje em dia, a gente consegue provar pelo WhatsApp? Isso seria uma Isso prova? aí é muito legal, porque assim, Não, isso eu aí... vejo falar sobre muito isso, que o É, WhatsApp hoje, WhatsApp, e-mail, qualquer rede social também serve como prova não só trabalhista, em toda a área do direito, né? Pelo que eu já fiquei sabendo, já ouvi. Ouvi. Rapaz, O que eu já ouvi é que depende muito do juiz se ele vai aceitar o WhatsApp como prova ou não. Porque Existe olha isso? só, gente, hoje em dia, como é que funciona no dia a dia? A empresa vai impugnar esse print do WhatsApp, né? Por certo, por De Vai certo. impugnar, de cara, porque... Se não por quê? fizer, ela tá errada. Eu tenho que... explica o que é impugnar. Vai Impugnar. falar que tá errado, que aquilo é mentira, que não existe. E se É. for Certo. grupo? E se for grupo? Grupo de WhatsApp? Grupo da empresa. Não, mas o WhatsApp no geral. Por quê? Porque hoje em dia você consegue editar também, né? Sim. Consegue ir lá fazer, editar, arrumar. Eu não sei fazer. Eu não tenho nem tempo pra isso. Sim, Mas, mas tem Mas gente a- que tem tem tempo. quem faça. Por Tem isso que gente que tem existe, tempo, então- existe juízes que podem aceitar ou Sim, não, né? tem É. que... O e aí tem que ter WhatsApp- a validade, a O prova. WhatsApp, essas questões digitais, elas são o seguinte: e-mail corporativo faz parte da empresa. Se tiver algum erro dentro do e-mail corporativo, o empregado responde. Tá. Redes sociais, por exemplo, WhatsApp, Telegram, se for dentro da empresa, aí tem que verificar se a empresa, se tem, por exemplo, se tem um gestor dentro do grupo que está gerindo aquele ambiente. E se tiver? Se tiver, faz parte dentro daquele ambiente de gestão. Porque E aí você. ele tem o quê? O dever de cuidado. O Então ele não pode deixar aquela bagunça acontecer, porque ele tá ali dentro. Exatamente.
Eu falo pra Mas nem entrar. se for, por exemplo, um WhatsApp pessoal, hoje em dia, como a tecnologia ela tem modificado por conta até da inteligência artificial, é possível você modificar a cadeia que existe de monitoramento do WhatsApp. E você consegue alterar símbolos e siglas do WhatsApp. Tá. Né? Por mais que ele seja criptografado, mas você consegue alterar. Não é uma prova robusta que a gente chama. Ou seja, uma prova que você consegue desfazer ela com facilidade. Então, existem hoje mecanismos, plataformas e mecanismos realmente técnicos que você consegue verificar se aquela cadeia de mensagens do WhatsApp, se ela de fato é uma cadeia verídica, se ela é verdadeira, se ela de fato aconteceu da forma que está descrita, ou se ela foi alterada. Entendi. Então Aí tá, pode até, na justiça, se houver dúvidas, pode o quê? Pedir uma perícia. entendi. Uma E essa perícia consegue constatar. especializada. Então Pede se uma for, perícia mas se for especializada. uma coisa que é verdade, verídico, não. Aí sim, você consegue então provar. Tá bom. Mas Então, não serve não resolveu o seu somente primo. não só Tá resolvendo. não só no ambiente de Eu vou- trabalho, mas na vida. Agora vai vir mais uma Oi. pergunta, doutora. Outra. Você está dentro da Caso empresa, hipotético. você está dentro da empresa trabalhando no seu cargo e vem a empresa maravilhosamente, essa empresa que você está lá há bastante tempo e posta o seu cargo como uma oportunidade de emprego. E você chega no outro dia e todo mundo comentando com você, pô, postaram o seu cargo lá num grupo de... Tu vai sair? Vai sair? O você que vai houve? sair, Ou vai contratar outra pessoa? vai contratar outra pessoa, como que é isso? Porque não teria nenhum problema se fosse para contratar outra pessoa. Ah, não. Sim. Entendeu? Uma Porque nova tem pessoa. a Se empresa fosse uma nova pessoa. Uma Tem, nova tem pessoa, 3 pessoas, vai pra quarta. preciso de uma outra pessoa que se Sim, encaixe justo. dessa forma, mas eu não posso nem expor também Dessa o meu maneira. funcionário. Mas- Quero alguém que seja igual ao copo. Mas aí você não ao está primo, expondo o seu entendeu? funcionário. Não mas- posso expor meu funcionário. Mas você não está expondo o seu funcionário nesse momento? Então, eu não posso, a empresa não pode. Porque A empresa não pode aí expor. aí em seguida vem os seus colegas de trabalho, Não, colegas? os meus não, meu amigo. Não, colegas, estou falando colegas, seus colegas de trabalho e vem falar, eu fiquei sabendo que você está de aviso. Eu vou pedir, Depois por dessa- favor, contra-regra, bota mais maquiagem, né, que ele tá suando muito, cara. Esse primo dele tá dando muito trabalho pra ele, cara. Depois dessa postagem dessa vaga e vem em seguida essa mensagem dos seus amigos de colega de empresa, você está de aviso, e em seguida, 3 dias depois, vem um aviso. Isso é Que surpresa. isso é psicológico, isso mexe com o psicológico Não pode. A não empresa, pode. a empresa ela Isso tem... se caracteriza como o quê? Eita, ó. Dando moral, não pode. Entendi. A empresa, Depende ela, do ponto como de ela- vista, de quem ela tá defendendo. Tá, não, Não, claro. tô falando de uma claro. forma Em geral, não, eu tô institucional falando em mesmo. geral. De uma forma Eu tô institucional falando mesmo. em Por quê? geral, tá? Da mesma forma, por que existe o ponto, né? O ponto. Por que o ponto, a empresa ela pode dispensar por justa causa se a pessoa não assinar o ponto corretamente? Caramba. E por que o ponto não pode ser todo bonitinho, todo igual? Né? Tem lugar que é assim, um ponto todo Isso dia. tem um nome, né? Dizem, né? Dizem. No, britânico, Ponto né? britânico. Não pode ter aquele... Mesmo. Não pode ter. Incrível, gente. Vai, Não doutora. pode. Por quê? E a pessoa fazendo Deixa a isso. doutora Calma falar. aí. E a pessoa fazendo isso durante um bom tempo. Não esse cara- pode. Por Se quê? for da monarquia do rei Charles, Se for aquele ponto todo igualzinho, só assina aqui e fala que tá tudo certo, esse ponto nem vale. Ele joga fora ele e vai entra todo dia valer. às 8 da manhã, sai todo Ninguém dia é às 5 da pontual. tarde. Ninguém é por isso aí, quem me conhece sabe. Por isso que eu não sou pontual. Eu não sou pontual. Ninguém é pontual, entendeu? Então o ponto nem pode ser assim perfeito. Nunca é. Ninguém é 5, 4 minutos de diferença também não pode, né? Não pode ter pequenas Entendi. variações. Ele tem que trazer a realidade. Por que tem que ter o ponto? Quando não tem, pode ser mandado embora por justa E causa. se a Ó, empresa. E se a empresa forçar você a fazer o ponto desse jeito? Ó, você errou, Não, você tem que aí fazer de novo. Você vai ter que provar com testemunhas de que foi. não é difícil. É. Não é di- não é Aí difícil. eu já não queria saber sobre isso. Vamos mudar um pouco Mas assim, É, sempre vamos trazendo a questão da responsabilidade. Olha, outro dia eu estava no tribunal Ó. e eu ouvi uma situação
olha que eu tenho até que pegar esse acórdão para ver. Acórdão é decisão de segundo grau que os desembargadores Pode dão. ser o acordão que os clientes ligam pra gente. Fizeram o acordão aí! É o acórdão. Olha o que o Ministério Público, o funcionário foi trabalhar numa empresa grande e aí ele pediu indenização porque teve um acidente no local da empresa. Uhum. Sendo que no dia, e a sustentação dos advogados era que, excelência, esse funcionário ele não estava no dia. Ele não foi trabalhar. Ele não sofreu nada. O Ministério Público falou, sabe o quê? Que bom. Ninguém tem que trabalhar sabendo que vai sofrer um acidente. Que Você tem que isso? trabalhar sabendo que você vai voltar ileso para sua residência, porque o ambiente de trabalho ele tem que ser seguro e saudável. Ninguém vai trabalhar achando, caramba, será que eu vou sofrer um acidente hoje? Caramba. Você viu uma coisa agora, depois que ela falou isso. Depois que ela falou isso, eu vi uma... Vamos dizer que sua área... E aí vem treinamentos, né, Tá. gente? Treinamentos. Vamos dizer que a sua área de trabalho, a sua área, onde o seu local de trabalho, a sua entrada da sua sala é um verdadeiro lixão. Uhum. Ô, Toalete. É um verdadeiro lixão. Isso se classifica como o quê? Porque existe esses casos, tá? Existem casos de... Mas tem que provar. E vídeo, prova. O cara pode ser da Que Conurb. Não, mas mesmo a pessoa... Não, da coluna A entrada da sua sala é um verdadeiro lixão, onde fica um monte de lixo exposto. Mas aí, se tiver uma insalubridade. insalubridade, um local insalubre, faz-se perícia e prova que é insalubre. E aí Quer ver uma você vai coisa? ganhar Eu já visitei uma vez uma empresa que a parte da cozinha era de Eu você quero, passar por debaixo porque de o uma, primo de uma vai escada. Você tinha que se abaixar para você conseguir chegar na área que era considerada como cozinha. Uhum. E aí, pessoas muito altas não conseguiam, tinham dificuldade. Pessoas mais obesas também. Olha a situação vexatória que era essa empresa. Imagina isso. Eu não estava na trabalhista, né? Mas Mas é esse raciocínio. Não pode. O dever de cuidado é da empresa. O empresário, ele precisa... E aí tem muito o quê? Que vem acontecendo hoje. E as pessoas pensam assim, nossa, mas que absurdo. Também não pode fazer nada. Tá cheio de mimimi. Já ouvi isso, tá? Por que isso vem acontecendo? O direito, ele é social. Então, ele tem que se adequando e priorizando a sociedade. E o ambiente de trabalho tem que ser sempre melhor. Então, tem muita gente que tem empresa aí de, sei lá, de 50 anos, que o avô e que o pai fazia de um jeito, e aí vem um novo gestor, o filho, e continua daquele jeito, e que já não dá mais, né? Já não cabe, porque a justiça já não mais aceita. Já não mais aceita. Vamos mudar pro consumidor, tá? Rapidinho. Dar um alívio para só para concluir aqui a questão do ponto britânico, É. se a empresa tiver um ponto digital, já resolve. Resolvi. Ou então facial já resolve. O problema disso é que você precisa também tratar bem esses dados. Claro. Aí, Pô, a empresa precisa tem que Vou validar. perguntar sobre a o consumidor. empresa precisa ter um... É muito um importante, sabe? É. Me fala Treinar. uma coisa. Te deu uma... Treinado. Mas calma que eu já venho com mais. Grave essa palavra, treinar. Me fala o uma treino é coisa. sempre importante. Não, sim. Você evita risco quando Me fala uma evita coisa, acidente Claro, quando claro, você. pô, claro. Me fala sobre o consumidor. Eu trabalho com venda, tá? Eu atendo diretamente o consumidor. O cliente vai até a loja. Isso aí eu vou falar para quem trabalha com o que eu trabalho. E você trabalha com Colchão. o quê? Ó? Isso aí. O cliente vai até a loja, ou qualquer coisa, né? Vai até a loja, escolhe, prova, decide por aquilo. Comprou, saiu, foi embora. Qual é o direito dele, do consumidor, para trocar o que ele comprou? 7 dias, pô. Não. Aí você se engana. A gente tem um doutor do consumidor aqui, doutor Igor Pessoa, que trabalha com direito do consumidor, e você está respondendo a pergunta que eu fiz para ele. Pra ver se era isso que ele ia responder. pô. Você... Porra. Porque eu sei que não são 7 dias. Não. Mas eu quero o doutor Se você comprou um produto que você experimentou, que você testou, saiu dali e você, teoricamente, é um produto que não tem defeito, ali está considerado... Nem o famoso vício oculto.
não tem vício oculto. Porque, ou seja, tudo que foi apresentado, foi ofertado para o consumidor, para o cliente, foi exposto, foi dito para ele. Então, se não tem esse vício oculto, teoricamente não tem por que ele trocar, né? Aí é uma mera liberalidade da empresa. Adoro essa palavra. É um mero favor que a empresa faz em relação à troca desse produto. Se ele não tiver defeito, tá? Sendo um produto obtido pela internet, aí tem o prazo de 7 dias, porque, teoricamente, você não testou o produto, você não conhece. Se eu comprei essa caneca preta, achando que ela tivesse um tamanho maior, mas ela um tamanho menor, isso muitas vezes acontece, né? Uhum. Quando você não tem muitas informações na plataforma, no site, dizendo qual a dimensão, muitas vezes a pessoa não tem muita noção do que está comprando. Acha que está comprando um canecão, é uma canequinha. Então, quando você recebe produto que não é o que você quer, aí você tem um prazo de 7 dias para você devolver. E aí você tem algumas opções. Devolve e o vendedor, que é a empresa com quem você comprou, ela te manda o produto de novo, que é o que você quer. Ou então ela devolve o valor que você pagou pelo produto. Por exemplo, se eu paguei R$10 nessa xícara, ela tem que me devolver os R$10. Ah, ela quer me devolver 15. Eu sou obrigado a aceitar? Não. A lei não diz isso. Ou algo melhor. Ela tem que ser... se eu comprei essa xícara preta, ela me mandou uma branca maior, ou ela me mandou uma xícara preta com mais a água, por exemplo, eu não sou obrigado a aceitar. Se eu comprei a xícara preta, eu quero a xícara preta. Se tiver a mais, eu não sou obrigado a aceitar. Eu posso aceitar com mera liberalidade, né? Porque é até para agradar. Mas, sendo na internet, você tem um prazo de 7 dias. O que acontece? Quando você tem um vício oculto, o que é um vício oculto? Quando a caneca ela vem, por exemplo, quebrada, rachada, com pequena fissura, e você só sabe porque chegou na tua casa, só soube quando chegou na tua casa, você pode pedir o abatimento daquele valor, você pode ficar com o produto, ou pedir o abatimento daquele valor. Proporcional. E aí, no prazo, já não são mais 7 dias. Você tem um prazo de 30 dias, porque você, por exemplo, só descobriu que ela rachou porque você colocou o café quente. Ela rachou quando você colocou o café quente. Ou então, quando você colocou uma água muito gelada, gelo, e ela trincou, alguma coisa assim do tipo. Ou então, por exemplo, um produto que é dito que vai para o micro-ondas e para o congelador. Você coloca em um, funciona, coloca no outro, não funciona. Você só vai saber depois que você testa. Né? Eu demorei 20 dias para... 25 dias para usar. Coloquei fiz uma comida, coloquei o produto no congelador e depois, quando foi para o micro-ondas, ele estourou. Você só descobriu depois. Uhum. Né? Então, você tem esse prazo maior justamente por conta disso. A lei ela trabalha com razoabilidade. Ela busca um prazo razoável que você consiga fazer as trocas dos produtos. Outra pergunta. Esqueceu? Esqueceu? Então vou fazer Não, vou lembrar. Peraí. Eu vou fazer a minha. Fala. Essa idade Não, tua, não, tá? Obrigado. Eu vou Só fazer a minha. que o Não. judiciário, ele trabalha com o que está na lei. E aí é onde falha, porque as pessoas não sabem tudo que está na lei. Né? Não sabe. É o mesmo caso que lá no escritório eu sou trabalhista e tem outras especialidades. Tem agência de carro lá. O Cliente comprou um carro. Não gostei não, quero devolver. Ué, gente, quem compra o carro e quer devolver no outro dia? Mas qual o problema? Por que não pode? Se o carro vier dando Comprei problema. fisicamente, vem Não, naquela não, história não, que ele não. falou. Comprei fisicamente. Por decisão, ele não pode trocar. Comprei olha só. fisicamente. Apresentou um defeito, entra no que o doutor Igor falou. Tem 30 dias para consertar, apresentar um E se não conserto e tal. consertar? Aí ele vem com a aí você vai pra nulidade via do judicial. contrato. Aí Isso ele tem que aconteceu pedir. comigo, Eita, só- levantei um negócio. A via Isso judicial, aconteceu comigo. ela é sempre a Muito última. conflitivo, né? Ela é sempre Levantei a um última caso alternativa. hipotético. Olha Aconteceu só, comigo. coisa rápida. Aconteceu comigo. Ainda tá na justiça ainda. Ó. Depois eu conto. Coisa rápida. Exatamente o que ela falou aqui. Você comprou um produto. Agora eu vou falar como um advogado. Vou fazer um papel Sem a dele. carteira. É igual uma pessoa aí. Ele comprou o produto.
Identificou o problema. A empresa, se eu estiver errado, vocês me corrijam. A empresa, ela tem a obrigação de trocar o produto para você pelo mesmo produto ou valor referente, tá? Ou ainda um produto similar, se você aceitar. Mas pra quem não pode devolver o dinheiro? Não. Pode devolver o dinheiro? Pode, devolver. então. Então. Pelo mesmo produto, pelo valor ou produto similar, se você aceitar. Não existe a possibilidade de você falar assim, não, eu quero trocar, mas agora eu não quero mais a xícara preta não, eu quero a branca. A empresa pode até trocar por mera liberalidade, né? Mera liberalidade. Mas não... Mas não por obrigação. Mera vontade. A obrigação é te dar a xícara preta sem ter rachadura. E o que acontece muito, eu tô falando porque eu trabalho com o público. É assim, aconteceu esses dias comigo. Não gostei do produto. Ele não tá conforme eu achei que estaria na minha casa. Não, tudo bem. Por quê, senhor? Não, porque tá mais macio do que eu imaginei que estivesse. Não, isso aí não tem direito a troca. Não, eu quero trocar então porque o tecido rasgou. Exemplo, veio rasgado. É outra história. Ok, então eu vou trocar pelo mesmo colchão pro senhor. Não, mas eu não quero mais esse. Senhor, a empresa pode trocar por uma decisão dela. Mas não porque ele escolheu trocar o produto. Não. Tô errado? Tá certo? Tá certo. Eu sabia, eu sempre fiz. Já fiz Acontece- direito várias vezes, pô. Nunca terminei não, mas já fiz. A ideia... Tu sabe, né, que eu fiz direito. A ideia... Não sabia, não. Eu fiz direito 3 vezes. E terminou... Duas e não vezes, parou duas por quê? Fiz com o Thiago Gils. Ah, entendi. Comecei com ele. Parei. Outro com Camargo. Depois comecei de novo aqui na Uva, da Barra. Parei de novo. Você fez até o quê? Já Primeiro pode período? voltar, gente. Terceiro período, uma Ai, vez. para de história. Volta, Não, cara, volta. vou te falar, é legal pra caramba. É. Pô, eu sou Eu acho que apaixonado pelo todo direito. mundo tinha que fazer Me direito. apaixonei pelo direito, deixa claro isso, na biblioteca Calmon Fayad. Uma hora dessa, vai falar que tu era leitor de Ele sabe, pô, ele sabe. livro, porra. Tô mentindo? Agora tu é leitor de livro. Escuta, Ah, Existia? porra. Existia. biblioteca Calmon Fayad. Era bonito ou não era? Era Aí bonito. tu sentava lá e lia livro de direito. Sentava não. Me acomodava Ah, e olhava os livros. só olhava. Achava lindo. Ah, tá. Porra. Pô, direito é sensacional, mano. Doutor, uma pergunta. Calma que eu chego até você, doutor. O Pix, a nova lei do Pix, tá? O que acontece? É verdade que se você escanear o código de barra na maquininha, QR Code, eles não podem pedir reembolso? Existe essa regra? Não. Porque o que acontece? Vamos dizer, eu tô te prestando um serviço. Aí eu cobrei tanto pelo seu serviço. Aí vou lá, pum, escaneio, sai o papelzinho, pum, tudo bonitinho. Aí no outro dia o cara, porra, esse maluco não quero não, vou pedir devolução. Não. Já que ele escaneou ali na Aí hora, entra uma questão aí entra ali do consumidor. Quando você... Um contrato qualquer, né? Não precisa não necessariamente ser consumidor, mas um contrato qualquer, na grande maioria são dos consumidores. Se você adquire um produto e você paga pelo QR Code, você está fazendo um comércio, uma relação comercial ali correto. de consumidor. Você adquiriu o produto, você pegou para si essa caneca. Tá. Mesmo que seja serviço, tô falando de serviço, não de produto. Que seja O que serviço seja, ou tá, produto, tá. tanto faz. Por exemplo, pode ser você contratou um pintor para pintar um quadro, Aham. você pagou pelo quadro, você tá com um quadro, Tá, ou tá. então você pagou pro rapaz Pra pintar tua pintar, parede, para fazer qualquer coisa. Um marceneiro para lixar a tua mesa. Então, pagou o serviço foi feito, foi prestado, né? Ou o produto foi vendido. Então, se houve essa contra-oferta, essa contra-prestação de serviço, Aham. houve a prestação de serviço, houve a troca de situações ali, o ato está perfeito, o ato aconteceu, o negócio jurídico aconteceu. Então, para você desfazer, se eu fiz o pagamento para ti e depois você prestou serviço para mim, eu fiz o pagamento para ti, Uhum. e depois eu vou lá e quero desfazer o Pix por QR Code, qualquer coisa da vida, eu tô aplicando Um golpe. um golpe em cima de você, Tá. porque você me prestou serviço. Tá. Houve a contraprestação. É diferente, por exemplo, se eu quero pagar um produto ou um serviço, por exemplo, você pega um Uber, um táxi, qualquer coisa, tem lá o QR Code, mas o QR Code não é o dele, é do golpista.
Né? Então, por exemplo, em vez de pagar, você vai colocar ali R$20. Aí vem na sua conta 200, você não repara. Há uma violação do que foi prestado ali. Mas te cortando rapidinho. Ou então, se for para outra pessoa, por exemplo, na conta do golpista. Aí você cai, aí existe o golpe. Aí, existindo o golpe, aí é possível que você adote o que a gente chama de MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução. Que é um mecanismo em que você pede a devolução do valor que você pagou indevidamente. Aí tá na relação de má fé. Não tem mais a boa fé. Qual a grande questão do MED? O MED ele funciona por 90 dias. Quando você pede o MED, esse mecanismo especial de devolução, é um mecanismo criado pelo Banco Central e que ele serve para fraudes, lavagem de dinheiro ou evasão de divisa. Toda vez que você faz um pagamento para quem não deve, você tem que entrar no seu banco, que você fez o pagamento, e dentro do valor que você fez o pagamento, você pede para contestar esse valor. E aí, esse valor da contestação, ele é enviado para o banco que recebeu. Tem 7 dias para responder. Não, teoricamente, a lei fala a norma do Banco Central, ela fala em 11 dias. São 7 dias para o banco que fez o pagamento enviar a informação para o banco que recebeu e 4 dias para o banco que recebeu informar se consegue achar bens da conta do golpista e devolver para ti. Então, ao total, são 11 dias. Qual o pulo do gato aí? Se você já caiu no golpe do Pix, você não precisa esperar os 7 dias. Você pode fazer reclamação no teu banco e o pulo do gato está em você também entrar em contato com o banco que recebeu, para que ele faça o bloqueio cautelar. O quanto antes fizer isso, melhor. A partir do último dia 20 e... Hoje é dia 26, o último dia 23, foi no domingo agora, 23 de novembro, o Banco Central passou a permitir com que o banco que recebeu a conta, por exemplo, minha conta, vamos supor, é Itaú, a sua é Nubank. A conta do Nubank recebeu o valor, ela tem que informar se esse valor está lá ou se foi enviado para outras contas. Se foi enviado, por exemplo, para outras 5 contas, o banco do golpista tem que informar as 5 contas, como se fosse um rastreio de valores, para que esses 5 bancos possam devolver esses valores. E aí ele vai criando uma teia de informações para tentar reaver esse valor. Coisa que não existia antes. O problema é que é passado muito rápido, né, Igor? É muito rápido. Muito muito rápido. Chegou, eles lançam sei lá pra onde, muito rápido. Até saco o Vai dinheiro. pegar o dinheiro de novo, um abraço. Não tem como. E aí o lance como que vai funcionar, a recomendação mas que eu dou Aí até hoje que minha cervejeira. A recomendação que eu dou é sempre entre nos sites que sejam fidedignos. Que seja da conta mesmo. Por exemplo, vai comprar alguma coisa, vai pagar uma conta de luz. Entre no site da Light, da concessionária, da Enel, que seja, para você baixar a fatura. Vai pagar a conta da Vivo, da TIM, Foi aonde minha mãe sofreu. Porque ela recebeu o e-mail da Unimed, acho que era Unimed, com boleto. Aí ela pegou o e-mail, abriu, tinha um boleto lá. Olha a falta de atenção que faz a gente no dia a dia perder mesmo. Mas aí ela recebeu o boleto. O plano de saúde também tem que se... Não, cara, escuta. Ela recebeu um boleto. Ela não era titular do boleto, pô. Era meu irmão, Eduardo. E o boleto veio com o CPF dela, nome dela, tudo direitinho. Aí o que ela fez? Unimed, Maria de Fátima, CPF tal. Pagou. 2.500 e pouco, pagou. Só descobriu que tinha pago fake porque ela precisou do hospital. E o hospital negou. Atender. Ah, como assim? Tá pago aqui, ó. Não pagou não. Aí que ela foi ver. Aí quando se deu conta, ela pagou um boleto dela, que na verdade ela nunca foi proprietária nenhuma de plano. O plano quem era... porque no dia a dia, ali na correria, a pessoa faz a leitura, quer pagar... Ainda mais senhoras de idade ainda, não presta atenção. Isso acontece direto. Qualquer idade, gente. Corta isso, cara. São as maiores vítimas. Mãe. Falou bem dele lá na festa lá, ó. Segura agora. Olha só, é questão de respeito, tá? A senhora sabe o que eu tô falando. São as maiores vítimas. Por isso que as empresas têm que sempre alertar os seus consumidores e todo o pessoal que faz a colaboração para que não caia nessa... É triste. Ô, doutora. Eu só lembro da inteligência artificial que eu falei, você não é uma inteligência artificial? Não, não sou. Pô, depois ela falou... Vamos falar do ramo de venda. A inteligência artificial agora, ela tá
tão Avançado. evoluída, elaborada. avançada, que há tempos, né? Você entrava num. Qualquer que fosse a inteligência artificial, quer dizer, há tempos. Há 6 meses atrás. E você falava, não, não quero ela, ok, obrigado. E encerrava aquele assunto. Pá. Hoje, a inteligência artificial, no ramo de venda, ela tenta te convencer. Aí você faz uma objeção pra ela, tipo, não tenho dinheiro ou não quero comprar agora. Ela fala, não, eu entendo que você não quer comprar agora. Mas pensa só. Então ela te convence sobre a sua objeção. É absurdo, pô. Não tem aquele É absurdo. meme, mande áudio. Tem que ser isso, tem que mandar áudio. Mesmo assim, mesmo com assim, áudio, mesmo assim, também não pode. É isso aí. Ela Não consegue dá. fazer Ai, Eu não descrição compro nada na e- internet. A inteligência Dá artificial vontade de entrou chorar. numa Nada nova na era internet. de Nem generativa, eu. Nem Fui eu. na loja. porque ela existe desde 1950. Aqui sem Isso aqui é absurdo. a inteligência artificial. Verdade, eu li isso aí. Ali entrou num grau de pesquisa que ela não conseguiu evoluir mais, aí ela parou. De E era- 1970 se eu não me engano- até 2010 ali ela Se eu não parou. me engano, era até estudos do exército, não era uma coisa dessa? Acho que era o exército que estava estudando Ela, isso, ela, né? veio- ela surgiu Americano, pelo né? estudo de militares. Sempre é, né, cara? Militares. Tecnologia militar. E aí, a partir de 2010 que ela começou a evoluir. O problema é que nós tivemos uma evolução muito grande da inteligência artificial generativa, que é essa que cria. Aham. E aí, quando ela cria, os bancos de dados hoje são enormes, né? Se você pegar, por exemplo, um Google, o banco de dados hoje do Google, ela é gigantesca. Sim. E cada vez mais você está tendo interligações e bancos de informações. Então, a inteligência artificial, cada vez mais, ela consegue captar porque ela é construída através de bancos de dados. Sim. Ela não consegue criar nada do zero. Quando você alimenta esse banco de dados com informações que são específicos, por exemplo, relacionadas a vendas, quais são as melhores formas de vendas? Ela consegue analisar o perfil do cliente de acordo com a resposta e consegue analisar a melhor resposta para convencer o cliente a te comprar. Sim. Entendi. Coisa que você não É tinha surreal. 3, 4 anos atrás. Ah, loucura mesmo isso aí. E E Ah, não é, vai ter como fugir. Vai não ser- tem como não, fugir. se Não tem adapta como. ou Vai fica pra ter trás. que frente. adaptar. Pega o Rios do Instagram hoje, tu fica vendo os vídeos lá, zapeando. Tem hora que você não sabe mais o que é real, o que é. Fato Outro dia eu fake. recebi um vídeo no Instagram, no WhatsApp. Não lembro qual era a situação. E alguém do grupo falou assim, cara, isso não pode ser verdade. E era óbvio que era inteligência artificial. Inclusive tava lá o Sora, aquele logozinho da Sora, né, que é. E a pessoa falou, pô, não é possível, cara, isso deve ser, só pode ser IA, cara. Não é possível. Eu falei, cara, e ele tem dúvida, imagina quem tem menos conhecimento. É. Vai aceitar tudo e qualquer coisa, poxa. O famoso foi Não, aquele do não. Papa, né? Papa Francisco vestindo Sim, um casacão sim, branco. foi. O do... Da neve, né? Da neve, É. Ou então o dos presidentes da Ucrânia e da Rússia se cumprimentando. Tem Aham. uns que são até... Viraram ícones, Na né? verdade é pra dizer que é inteligência artificial. Mas tem uns que não falam merda nenhuma. Não. cara. Tem Entendeu? uns que não falam de propósito, é pra isso mesmo, pra gerar meme. É pra gerar o... Vou fazer uma pergunta pros dois, tá? Por que os advogados, cara, hoje em dia são tão 7-1? Modo, espero eu terminar de falar, calma aí. Quando ele vai te atender, ele te promete mundos e fundos, o atendimento melhor do mundo, que ele vai resolver o seu problema. Eu vou responder Dá por eles licença, antes. dá licença. Que eles vão resolver seu problema, que vai estar tudo bem. E do nada, no meio do processo, os caras, vocês somem. Por Posso quê? responder antes? Posso Calma responder aí, antes? calma aí. Primeiro, não são vocês. Não, vocês, modo geral. Não, Segundo, Deixando bem, pessoal, dá licença, deixando bem claro que não são eles. Tô falando no modo geral de todos não, os advogados. eu vou responder que eu porque eu já tive. adoro o ramo do direito, eu adoro os advogados. Não os advogados. Eles mas têm o- que responder, mas vai. Não, mas depois você vai responder. Tá. Meu irmão, 7-1, estelionatário, desculpa a palavra, vagabundo, sem vergonha, tá em todo ramo. Tá. É isso aí. Tá em todo ramo, cara. Eu sou vendedor de colchão, todo mundo sabe quem me conhece. Vendedor de Mudando o colchão assunto, é aqui. tratado como o cara mais enrolão da venda de qualquer coisa. E na verdade não é essa. Então, assim, eu acho que você teve um mau contato. Por muitos. Muitos. Mas aqui tá Vou dois pra mostrar te diferente. falar uma coisa. também Já acho tive que teve um mau defender. contato. Eu já Mau tive contato. advogado que já até esqueceu do meu processo. Só pra você ter uma ideia. Não, ó, Calma aí, Gil, vou dar uma tu olhadinha. nunca vendeu Realmente. um travesseiro de algodão Infeliz- falando que era
Pena de ganso? Pô, aí Ô, Gil, eu tô te defendendo. já fez isso, Gil? Já Nunca. fez isso, Gil? Nunca fez isso? Nunca, Gil. Tem certeza? Absoluta. Tá. Absoluta. Então amanhã eu vou passar na tua... Não, tudo bem. A gente às vezes deixa de falar algumas coisas. Mas mentir, jamais. Jamais. Jamais mentir. Vendedor não mente, né? Não, eu não minto. Vendedor mente. Eu não minto. Tô fora. É isso que ele falou. Toda profissão tem, né? Infelizmente. O advogado... Agora, De o verdade, advogado, todas pô, as minhas experiências Você tá com muito advogado exaltado hoje, foram rapaz. ruins. foram Todas- ruins. Tô batendo Porque muito eu, no por pé. exemplo, muito ruins. Ó. Muitos, cara, muito. Eu escuto isso direto e eu acho isso muito ruim. Eu acredito que a classe ela precisava mudar porque fica manchada. Verdade, Então, verdade. assim, eu, por exemplo, no meu escritório, nós fazemos o quê? Eu sou chata do estagiário e falo, caraca, tu já pediu isso, vai pedir de novo. Avisa o cliente, já avisou? Avisa de novo, pode repetir de novo. Pode perguntar quem, não posso expor aqui quem são meus clientes. Mas, assim, lá a gente tem, aí entra naquele assunto que nós estamos falando de gestão e tal, o tempo que vai passando, nós vamos pegando experiência e o tempo é muito bom para isso, né? E aí você vai adequando o processo de comunicação, do como você deve, o que o cliente quer. Então, hoje, eu entendo, e hoje, assim, um tempo, né? O cliente, ele prefere o olho no olho, ele quer essa proximidade, ele quer a transparência, mas ele quer, de fato, a comunicação. Porque o cliente, no dia a dia dele, ele não vai lembrar, na correria, que ele tem um processo. Ele nem lembra. Nem lembra. Demora Aí, tanto. quando Demora entra tanto, né? um assunto de processo, caramba, eu tenho um processo. E nunca mais me falou. Isso Por entrou- quê? Porque o advogado, eu no escritório, eu boto isso. Nós temos grupos, fala todo mês. Não aconteceu nada no seu processo, mas fala. Seu processo é um número tal, não sei o que, tá aqui o print da tela. Não aconteceu nada no seu processo. Vamos Isso entrou esperar. em evidência Ponto. com o golpe do falso advogado. Por quê? Muitas das pessoas, das vítimas do falso advogado, elas caem porque os advogados não prestam uma assistência adequada. né? Cara. Então, quando você realmente some, você não dá assistência para o teu cliente, você permite com que ele, primeiro, que ele te esqueça. E quando ele precisa de você, ele vai procurar uma outra pessoa. E aí você perde muitas vezes cliente que é seu, que você poderia muitas vezes vender não é vender, você não pode vender, mas você poderia fornecer um novo serviço jurídico para ele, e muitas vezes você perde porque ele esquece de você. Isso vem até uma questão histórica, porque antigamente a advocacia era algo muito personalizada. Você tinha poucos advogados, realmente. Até por isso que na advocacia você não pode vender produtos ou serviços. Você tem que ser algo personalizado. Vem dessa questão histórica. Segundo, os estudantes não aprendem isso na faculdade. Mas por que não pode vender o seu serviço, cara? Você vai viver do teu serviço ali. Por uma questão ética do nome da advocacia, né? Antigamente a advocacia era algo, ainda mas era algo mais há 100 anos atrás, era algo que era uma profissão muito difícil, assim como o médico, e que tinha que ser algo personalizado. Né? Até pelo conhecimento jurídico. Também para não ter uma mais concorrência sabedoria do desleal. comércio. Uma Pra sabedoria também não ter uma mais sabedoria concorrência. do que comércio. Uma concorrência desleal também. Imagina, o Igor é advogado da Coca-Cola. Aí ele vai lá e coloca, advogado da Coca-Cola. Aí todo mundo, caraca, vou no Igor, vou no porque, Igor, advogado da exatamente. Coca-Cola, Exatamente. vou no Igor. Por isso que é Até o proibido. serviço vai ser igual Por isso que é advogado proibido o pequeno. advogado colocar outdoor, colocar anúncio em jornal. Isso é proibido, é vedado pela OAB. É mesmo? Por lei, não- por Não lei. sabia disso, não. Não Nem pode. não. Não Google? pode. No Não, Google é no Google permitido. pode, No Google é não. permitido porque Tá falando agora de tem um Mas no regulamento. Google tá as informações. Tem as informações. Até porque o Google só chega no advogado se você faz a pesquisa. Você que pesquisou. A pessoa vai até o advogado. É um Eu não ambiente posso virtual. Entendi. publicar pra você. Eu não posso Eu posso falar. estar na rede pra você me Isso. buscar. Exatamente. Isso, aí é uma questão de identificação. Entendi. Mas essa questão de informação, hoje aconteceu comigo, é um processo de 2006. O escritório, ele foi fundado pelo meu pai.
Então, eu comecei a trabalhar com 18 anos, quando eu entrei na faculdade, Lá no bairro mesmo? Lá em no Campo centro da Grande? cidade. Ah, O escritório no era de centro, lá, no tá. centro. Mas meu pai já tinha escritório, já, né? Mais de 30 anos. E aí, quando, a OAB do meu pai é 80, não vou falar o resto, mas é 80. Pra tu ver o tempo, né? Meu avô era 64. Caramba. A minha é 150. E não vou falar o resto. É... Não pode vender. Tá próximo, não, tá não, não próximo pode da falar. nossa. Meu pai sempre teve esse... E naquela época não tinha digital, né? Não tinha. E quando eu comecei a trabalhar com ele, quando eu entrei na faculdade, eu já fui trabalhar e estudava, fazia os dois, né? Peguei a carteira com 23 anos. Já tinha esse contato. Hoje, eu tive que fazer contato com um cliente que era de processo de 2006. Caramba. O processo ainda não resolveu. Ainda tá rolando, Porra. mas está próximo a Pô, resolver. tá de bobeira. Eu Absurdo, liguei cara. para cliente e falei: oi, eu sou Tem que filha do contar. fulano de tal, do Dr. Timóteo. Eu sou a Charline, lembra? Ah, lembro que você trabalhava, porque eu já ia pro escritório com 13 anos. É porque Eu já ia. eu imaginaria que a pessoa já poderia estar lá pro... Aí Fala eu do sou pai. Timóteo. Exploração em menores já. Teu pai é de Campo Grande, não? É. Continua. Do nada. Depois eu falo pra ela. Eu não particular. entendi agora. Acho que o processo é meu. Na verdade, Não. eu conheço teu pai. Eu não, minha família. Ah, provável. Do Provável. nada, cara. Provável, Não, é. tô falando sério mesmo. Provável. E aí, eu falei, não, eu sou a Charline, filha do Dr. Timóteo, lembra? Mas esse processo existe? Existe, mas eu estava procurando o telefone dela que não achava, porque a pessoa tem tanto tempo. Eu imaginei que a Naquela mulher tá época, morta, né? quando o escritório era no centro, a gente fazia um contato sempre com o cliente, tinha e tal. Nós só mudamos o escritório em 2018, quando eu engravidei. E aí, a gente vai ter que marcar mais resenha. É, gente. telefone. Muito assunto. Vou puxar um assunto rápido aqui sobre Depois o que você falou. Pera depois aí. vou tirar uma dúvida com você Só só uma para coisa rápida. o pessoal que, para os Porque consumidores. essa tá? situação de vendas. Não para Essa situação, já calma, né? É o quê? Não, não é pra mim, não. Não é trabalhista, não. essa situação deveras me incomodou. Sobre ser bom, ruim, enganador, não. Pô, mas são coisas que acontecem. Não, cara. sim, eu tô falando em relação ao porque acontece comigo isso. Inclusive, essa percepção que você teve, comigo acontece muito. Mas eu acho, e você falou sobre isso, sobre gestão. Eu acho que hoje, o profissional, independente da área que ele atue, o profissional mudou muito do que era antigamente. Sim, Sim, com completamente. Hoje em dia, você tem, por exemplo, a rede social, que o tempo inteiro te divulga. O tempo inteiro fala de você, as pessoas se comunicam muito mais rápido. Então eu acho que Isso é bom e isso é ruim. Não, sim. Mas eu acho que hoje, as pessoas que se sobressaem um pouquinho, pelo menos é o que eu vejo, né? Você precisa, por obrigação, não só ética, mas por obrigação, para crescer no ramo, você precisa ser uma pessoa mais honesta Sim. com o seu cliente. Assim, Porque antigamente você não era assim, pô. Eu digo porque meu pai foi empresário em Campo Grande durante muitos anos. Cara, o que a gente conhece de história em Campo Grande, você também sabe, você deve saber. O que se conhece de história em Campo Grande, de grandes empresários, grandes advogados, como você falou, que eram estelionatários mesmo. Não é mais ou menos, não. Eram mesmo. E evoluíram muito. Hoje você não vê mais isso. Você vê o cara despontar, só de vez na hora ele toma uma pernada logo, alguém mostra, prova e acabou. E a pessoa que progride ali, dentro da honestidade dela, Mas sabe por que Dá. isso? Hoje a informação ela chega mais para as pessoas. mais e mais rápido. E mais É, rápido. é. Então a pessoa ela sabe, por exemplo, o tempo de um processo do meu vizinho, da Light, durou 6 meses. Por que o meu tá 2 anos? Né? Você tem Sim. a quantidade de... houve uma democratização nos na processos. informação. Na informação e nos processos. Os processos eles passaram a acontecer cada vez mais. Né? Só para você ter uma noção... Não, mas aí tem a transparência. E aí, assim, o processo pode entrar do mesmo... A pessoa pode entrar junto, mesma coisa, tudo certo e andar diferente. Andar Mas diferente, assim, tem que ter a Sim. transparência do profissional. Exatamente. Mas isso aí Nada é igual. mas nunca é é culpa igual. seria culpa do advogado ou culpa do Nem sistema? sempre é do advogado. Nem sempre Não. do advogado. Muitas vezes é do O dever sistema. do advogado é informar. A nossa Né? função ela é de meio.
A nossa atividade, a gente não tem a obrigação de dar um resultado positivo. Claro. Né? Isso Até porque se fosse assim, eu todo pegaria mundo a água é sua. Vai lá e pega. Claro. Né? Então, a nossa atividade ela é de meio. A gente trabalha para dar, logicamente, um melhor serviço jurídico para que o resultado seja o mais próximo ou o positivo possível do que a gente busca. Mas a decisão não está nas Mas a nossas decisão mãos. está no do juiz. Mas o advogado, ele pode correr atrás. Ele pode, talvez, procurar um juiz ou algo assim. Aí pode? você tem as Não que atividades. vai resolver, mas Não, Mas ele você tem o pode- dever de dar andamento ao Isso. processo. Agora, não simplesmente largar o processo de uma maneira que achar que o sistema vai resolver. É, tudo. eu Às acho que isso vezes, aí é um problema. dependendo de o processo estiver com um recurso que não tem o que fazer, Sim. Não, eu Não acho que vai é andar? muito da tua experiência. Eu não sei. Tô falando de verdade. Exatamente, tô falando de exatamente. Eu não tive boas eu experiências. acho que tem sim. que Nenhum informar. advogado, cara. Porque hoje o site do tribunal tá lá. Se você tem o número do seu processo, você vai entrar no número. É. Você vai entrar no processo, você vai ver se aquilo é real ou não. Você tem que ter informação. E Não, ponto. mas é o que eu tô te falando. O advogado, ele pode correr um pouquinho atrás desse processo. Sim, Vendo que ele tá Você parado está ali, com o advogado Quer ver uma coisa? errado, hein? Hã? É, Você isso aí. está com o advogado isso aí, errado. pô. É. Não, só tive com o advogado Então errado. agora você conheceu dois, pô, agora. advogados agora éticos. Ué, viu? essa advogada tá na minha lista. Ela, porra, me ajudou bastante, entendeu? Iguinho, Pessoal, Ajudou já seu virou primo. até Iguinho. Igor, doutor Igor Pessoa, doutora Charline, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Muito Muitíssimo obrigada a obrigado. vocês. Perdeu o Foi tempo de maravilhoso. vocês. Vamos Passa- marcar mais vezes essa resenha aqui. Vamos. Ó, passou várias informações boas pra gente, Sim. pras pessoas, entendeu? Falamos de Uber, falamos de iFood, tirou nossas trabalhista, digital, golpe, teve de dúvidas. tudo. Tudo. Gente, tudo. Do E o primo. direito tem muito assunto, né? O Tem direito é mesmo. muito amplo. Muito, É. muito. É muito importante, e assim, a sociedade ela tem que estar informada. Tem De mesmo, fato. As tem pessoas, mesmo. esse canal é muito bom, porque É. é um canal descontraído e que vocês conseguem trazer um conteúdo descontraído para todos, para Sim. trazer essa informação que é tão importante. Então, assim, parabéns também por quem fundou o Resenha Rio. Nunca imaginei de advogado trabalhando. Falei, cara, que eu vou estar na Resenha Rio, meu Deus. fazer o que lá? Fazer o que lá? Nem cerveja Bate eu papo bebo, de areia. Não, mas Parabéns. você quer ver uma coisa Foi antes de bacana terminar? demais. Eu sempre falei que, pra mim, o direito, pelo menos, do consumidor e o constitucional deveria ser minimamente ensinado nas escolas. E do Para trabalho as agora. crianças. E do trabalho, trabalho, lógico. Também pensei claro, nisso que claro, vocês falaram. claro. Do trabalho. E o trabalhista. Ensinar nas escolas porque, cara, faz toda a diferença. Quando eu falo que eu fiz direito, falei, não é brincando, eu fiz Um mesmo. período. Não, eu fiz 3 períodos em Campo Porra, Grande. é. E aqui novo eu fiz 2 períodos. É pouquinho, não é nada. É muita coisa. direito Mas, é muita irmão, coisa. vou te falar, abre a tua mente de uma forma, tu vê Muito. coisas que inacreditavelmente estão claras o dia a dia e você que não sabe não vê, pô. Vamos ver. A nossa vida é direito. É, o tempo todo. O tempo Por inteiro. isso que você é advogado, quando vai comprar, ó, sou advogado. E avisa já antes, né? Pra não passar, Esquece, advogado passar esquece. perna. Doutora Charline, Muito meus obrigada. parabéns, muito obrigado. Muito tá? obrigada. Igor, Ah, antes de terminar, Igor, obrigado de novo. passar o Instagram. Fala aí o teu Instagram, É, fala o Instagram. teu. E se Esse. quiser, e se for oportuno, fala aí o teu currículo brabíssimo que você tem. Sou que eu sei. Charline CHARLYNE. Em 42 anos, nunca vi nenhuma. Não conheço nenhuma Charline. Me siga aí nas redes sociais. Trabalhamos aí, já temos o escritório há mais de 20 anos. Só eu sou advogada aí há uns 18 anos. O escritório com 30 anos já no mercado. Trabalhamos especificamente para empresas, tá? Mas temos a função social de informar. Então, por isso estamos aqui. Parabéns pelo canal. Muito obrigado. Muito obrigado. Igor, Igor, rebenta. Igor Pessoa, sem o R. sem R. Também, assim como a Charline, só tem eu em pessoa. @Igor Pessoa. Segue lá. Algumas dicas na rede social sobre golpes do Pix, sobre como a gente se proteger no ambiente virtual, sobre meu dia a dia, sobre essa participação aqui fenomenal no Resenha Rio. Parabéns aí vocês pela iniciativa, por chamar, Parabéns vocês aí, por abrir esse espaço. Parabéns pra a gente. eles aí pra vir aqui visitar a gente.
no tempo corrido deles. Eu É que gosto a gente que bastante agradece. da rede social, sabe? Ela é bem É legal. muito importante. Porque eu vejo muitas mulheres também se identificando. Sim, Muito. sim, sim. Porque Claro, assim, claro. advogada, mãe, não Pô, sei eu o quê, não chamei sei o o que, Igor, ele tanta falou assim, coisa, falei, não sei Igor, a gente o precisa de uma advogada assim. Ele falou, pô, cara, tem uma menina que é sensacional, doutora Charline, E não sei o quê. aí, Eu falei, puta, mulher é melhor ainda. É. Não é por ser mulher, é porque a gente sabe a necessidade que as mulheres hoje buscam e precisam ser amparadas, terem uma base de ajuda, Identificação. identificação, isso é importantíssimo. e a inspiração. Isso aí. E eu me inspiro em outras, e assim a gente E vai elas vão se inspirar em perpetuando. você. E é isso aí, me segue, Gente, vamos obrigado seguir. novamente. Exatamente. Galera, um abraço. muito obrigado por terem participado do Resenha em Rio hoje, com 2 doutores do direito. Mais uma vez, vou agradecer aqui ao nosso parceiro, que vai entrar agora na TV, que é o Travesseiros Ninho. Tá lá, Brabo. entendeu? Um abraço pro Brabo, Fernando. brabo. Fernando, Fernando Cataldo, nosso porra, parceiro e Patrocinador. patrocinador. muito obrigado. Gente, Mais uma vez. obrigado Um novamente, tá? Até o próximo. Até a próxima. Beijo. Beijo.